Olá, muito bom dia, começando aqui pela PAN, mais um, a nossa revista radiofônica matinal. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, 5 de dezembro de 2017. O Zagalo é que é hepta. Alvo de 7 ações penais, Lula rebate suposição de que pode ser impedido de disputar a eleição e brada: eles vão ter que me engolir. Vida que segue. Netflix decide o futuro de House of Cards. A sexta e última temporada da celebrada série não terá Kevin Spacey e será mais curta, viu? Detalhes daqui a pouquinho. Chora cavaco! Nossos convidados de hoje estão comemorando 25 anos de carreira. Estão na estrada já há um tempão. Nessa manhã a gente bate um papo aqui com a rapaziada da banda Pichote. Pichote, mas Pichote, Edgar. Que é Pichote, Edgar? Pichote é isso aqui, meu camarada. Veja só, veja você. Olha que beleza. Quem me dera ao menos uma vez poder te abraçar e te beijar. Bem pertinho, desvendar. Vai, Vini, só no sapatinho, hein? Hoje vai ser bom, hein, Edgar? Você gosta? Velhos tempos, hein? Você gosta, né? Churrascão, Aí né? com churrascão e com uma cervejinha do lado. Não tem igual. É ABC na veia, amigo. É o quê? ABC na veia. ABC na A veia. Carol sabe do que eu tô falando. E, Edgar, se você pegar os 4 caras que estão aí, que compõem o grupo hoje, estão desde o começo. Eu mostrei pro Vini lá em Formação cima original. o primeiro álbum, Brilho de Cristal. Os caras estão com 4, 5 anos na capa, né, Vini? Impressionante. 25 Olha lá, ó. anos. Olha lá, a Olha criançada. lá. Aquele ali tinha o quê? 5 anos quando começou. Seu olhar Olha lá, Vini, me vai. leva louco. Vai lá, Vini, solta a voz. Pode ser minha cura. Ih, ficou Essa tímido. febre de amar. Melhor não, Mas o melhor que quer de mim? Daqui a pouco, vamos Faz o deixar. bem. Vamos lá. Vamos deixar Hoje- vamos deixar pra quem sabe, vai, daqui a pouco. Tog tá gostando também. Olha lá. Você gosta de pagode, que é pagode religioso. Pra God. Começou, hein? Paulinha, muito bom dia, minha querida. Bom dia, Edgar. Você não se animou com o sambinha que eu toquei nessa abertura? Ah, né? Cada um no seu muito engraçado. Eu gosto, Cada eu qual no gosto. seu quadrado. É verdade, não é verdade? Não é verdade mesmo? Eu quero saber da hashtag de hoje. Olha, a hashtag de hoje tem a ver com uma revista maravilhosa internacional, a revista Time, Edgar, que divulgou ontem os finalistas da indicação de pessoas do ano, né? Uma premiação tradicional que acontece desde 1927 e que reconhece aí uma pessoa ou um grupo que mais influenciou o noticiário naquele ano. Pode ser pro bem, mas também pode ser pro mal, né? Não quer dizer que aquela pessoa é o máximo do exemplo, etc e tal. Então eu tô no páreo. Pois é. Certamente. Então, amanhã a Kim gente vai Jong-un descobrir... também tá, não tá? Deve, Kim com Jong-un. certeza. Nessa disputa tem muita gente. Tem o Donald Trump, inclusive. Tem a Patty Jenkins, que foi aquela diretora da Mulher Maravilha. Sim. Primeira diretora de uma superprodução a chegar a 100 milhões de dólares na estreia. Ó. Né? Diretora mulher. Então tem um monte de gente na lista da Time. E eles vão revelar a capa amanhã deles. Só que aqui no Morning a gente vai abrir pra quem? Pro pessoal que mais entende de destaques, o pessoal que mais sabe das notícias. O FBI da internet, o Twitter, vai eleger hoje quem é a hashtag Pessoa do Ano. Você pode eleger a sua pessoa através de um gif, de uma foto, de um nome, de um arroba, se for famosa. Por Sei. exemplo, arroba Anitta, essa é a sua pessoa do ano? Não sei. Fica Pode pra ser. você. Justifique, temos muitos caracteres agora, 280 para você exercitar a sua justificativa, não é mesmo? E quem sabe eu consiga aqui, através de cálculos matemáticos, dizer pra vocês no final do programa quem foi a hashtag Pessoa do Ano eleita pelos ouvintes desse programa e pelo Twitter. Tá Se bom. a gente for pros assuntos mais comentados do país, é Tem claro, prêmio. tem prêmio pra vocês. Boa, e aqui pelo WhatsApp também você diz pra gente, caro ouvinte, querida ouvinte que nos acompanha nessa manhã de terça-feira, qual é a pessoa aí do noticiário que mais influenciou, né, no noticiário e na tua vida também, podemos expandir pra tua Tipo vida. a sogra. É, quem que quiser, Oh, beleza. quem quiser, pode mandar pra gente aqui pelo 11 931 7009, pro bem e pro mal, como falou a Paulinha aí, tá? Manda aí, quem é que, né, se destacou no noticiário, que você colocaria nessa lista, ou na sua vida, que influenciou a sua vida.
Lembrando, pro bem e pro mal, tá bom? 11 931 17 1009. Pergunto a ele, Cláudio Rúlio, a quem você acha que deveríamos dedicar esta honraria, Tonholi, Pessoa na tua do opinião? ano, hein, Togui? É o Donald Trump. Donald Trump? Por uma questão muito simples. Nesse país de tucanos e punhos de cambraia, é necessário um exemplo de uma pessoa de atitude. Ou como diz o livro do Apocalipse, obviamente da Bíblia, seja quente ou seja frio, porque se morno fordes, vomitar-te-ei de minha boca. Ô, louco. Nossa! Então, eu elegeria os Coles e os Hotters. E na categoria Hotters, ninguém melhor do que o Donald Trump. Olha aí, eu falei, hein, que era pro bem e pro mal, vocês entenderam, né? No mais, ó, você pode acompanhar tudo em imagens, além de ouvir pelo rádio, o Morning Show também é TV, olha que maravilha, você acompanha tudo que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro, pelo nosso aplicativo, pelo nosso portal, jovempanfm.com.br, temos também aqui na lojinha um canal no YouTube, youtube.com/Morning Show JP, além das nossas mídias sociais, estamos no Instagram, também no Facebook, temos um perfil que tem conteúdo extra por lá. Dá uma chegadinha, se gostar, deixa o seu joinha que a gente fica amarradão, bem feliz da vida, certo? É isso aí, todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. A gente abre o noticiário falando de corrupção no futebol. Uma das testemunhas mais esperadas para depor no julgamento do escândalo de corrupção da FIFA, depôs ontem em Nova York. Vini, vamos lá. O que o dono da empresa Trafic, o J. Ávila, contou aí às autoridades americanas? Ele é uma espécie de Marcelo Odebrecht da Lava Jato para essa investigação aí da FIFA. Olha, Porque começou bonito. Bela Caramba. comparação, É porque hein? ele está envolvido desde o começo da década de 90. Então sabe muita coisa, sabe aí de todos os personagens, de todos os esquemas. Ele que fazia parte desse esquema, né? Em 2014 ele se declarou culpado. Porque o que acontece, Edgar? A Trafic sempre teve ali os direitos de transmissão, né? Os direitos ali das Copas, da Conmebol, né? Da Copa América. Sim. E aí quando ele perdeu esse direito, ele falou, agora eu vou à justiça, né, denunciar. Então ele acabou se declarando culpado aí por crime de Ele foi corrupção. preterido do obstrução esquema, é de isso? justiça. Você acha que ele foi preterido do esquema e aí resolveu falar? Exato. Ah, malandrão. E ele concordou em pagar 151 milhões de dólares ao governo dos Estados Unidos. Então ontem ele deu esse primeiro depoimento lá em Nova York, nesse julgamento contra o ex-presidente da CBF, José Maria Marín, o paraguaio Juan Ángel Napou, que é o ex-presidente da Conmebol, e o peruano Manuel Burga, que é ex-presidente da Federação Peruana de Futebol. Uhum. Mas ele mencionou outros dois nomes, né, que são do ex-presidente da Federação da Associação da Argentina de Futebol, o Julio Grondona, e, pasmem, Ricardo Teixeira. Pasmem, por quê? Pasmem. Surpreendente, né, Edgar? Pô. Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, né, que ficou mais de 2 décadas aí à frente da CBF. E obviamente que eu tô ironizando aqui, porque obviamente que a gente já sabia, né, que o Teixeira estava envolvido em todas essas tramóias, propinas envolvendo a CBF. Tudo, segundo o J. Ávila, começou em 1991, quando o Nicolas Leoz, também ex-presidente da Conmebol, o chamou para negociar aí direitos para as próximas Copa Américas. Né? Então, Copa América de 93, 95, 97, e aí ele falou que aquilo se tornou uma roda gigante, que ele também foi vendo que ele foi ficando ali dependente dessa propina para se manter ali, para manter, né, a Trafic como empresa associada aí nesses direitos de transmissão. E para o Ricardo Teixeira, particularmente, começou com 1 milhão, passou por 1,5 milhão, depois 2, depois 2,5. Então, no total aí, quinhentinha cada vez. No total aí, o Teixeira teria recebido só do J. Ávila 10 milhões de dólares em propina, Edgar.
Nossa. Então, e grana. esse foi só... É muita olha, grana, né? Esses esquemas sempre aconteceram, sempre foram denunciados, Sempre. nunca foram deflagrados e agora tá aparecendo. Você acha que tá acontecendo esquema diferente na Copa da Rússia? Não. É a mesma coisa. Mesma coisa, É a né? mesma coisa. Tá acontecendo tudo à luz aí da investigação, cara. Você sabe, Edgar, que o Zico deu uma entrevista muito legal à revista Isto É, se não me engano, faz 2, 3 semanas, acho que foi isso. E ele dizia exatamente o que você está falando. Isso acontece há muito tempo no futebol. E aí o repórter faz uma boa pergunta nesse momento. Fala, por que você, como jogador, não denunciou? Ele fala que é muito difícil. Esses caras, para chegar ali no comando dirigente, nem tem acesso ao comando dirigente, por exemplo, de uma CBF, né? Os jogadores. Então isso dificulta, por exemplo, que eles façam parte ali, consigam ter algum poder de veto ou de voto nessas entidades. Então é muito difícil para o jogador conseguir ter esse papel proeminente na denúncia dos escândalos, né? O único cobrando as jogador que autoridades. denunciou isso enquanto era jogador foi o Edmundo Animal, numa fita que Verdade. eu dei aqui em setembro de 1998, fita dada pela Jovem Pan com exclusividade, que abriu a CPI da Nike. Na época comandada pelo então deputado Aldo Rabelo. Bom, vários jornalistas especializados no setor, do setor esportivo, mais especificamente do futebol, falam isso há muito. Sempre. Os da casa aqui, o Vanderlei Nogueira, o Flávio Prado, denunciam isso, que acontece. Outros são processados, têm processos nas costas, como o Kfouri mesmo, o próprio Trajano fala disso há muito tempo também. É sabido há muito tempo e o esquema continua. O esquema continua. E esses direitos comerciais, Edgar, o J. Ávila também falou que o Ricardo Teixeira era uma combinação feita para que a seleção brasileira jogasse com seus principais jogadores. E a outra seleção oponente também. A mesma feita com o Grondona, que era o presidente da Associação Argentina de Futebol. Né? Lembrando que o Ricardo Teixeira, assim como o Marco Polo Del Nero, que é outro que foi denunciado também, eles estão no Brasil, não podem ser extraditados. É até engraçado, né, Edgar? Porque o Ricardo Teixeira se defende dizendo que nega todas as acusações e fala que ele não pode se defender aí do julgamento. Ué, é só ele ir até lá aos Estados Unidos se defender. Exato. Não tem problema nenhum. E o outro que não pode ultrapassar a fronteira, senão Marco é Polo, que algemado. foi o único presidente que não compareceu ao sorteio da Copa do Mundo. Por que será, de 32 né? seleções, o único presidente que não compareceu É ao ruim, sorteio. né? Um Marco Polo não poder viajar. É impressionante. Bate um incômodo atávico, né? Vamos girar o assunto. A Procuradora-Geral da República pediu nessa segunda-feira ao STF que o empresário Jacó Barata Filho, aquele conhecido como o Rei do Busão, no Rio de Janeiro, volte à prisão. Rodrigo Viga, meu camarada passageiro Rodrigo Viga, por que a Raquel Dodge quer manter o rei do ônibus atrás das grades? Bom dia pra você aí no Rio. Fala, Ed Inseticida, tudo bem? Tudo e você? Tudo tranquilo? Lembrei do filme do William Burroughs, né? Dá Baseado uma no... espelizada aí, dá uma borrifada aí, pra ver se melhora a situação. Ed, o Inseticida. Raquel Dodge mandou Jacó Barata Filho de volta à prisão pelo seguinte fato. Ele, enfim, já foi beneficiado 3 vezes. Tem gente dizendo que pode até pedir música lá no programa, né, meu caro Ed Inseticida. E dessa vez, a Raquel Dodge disse que a prisão deve ser reestabelecida porque ele não cumpriu medidas cautelares. Ou seja, da última vez que foi solto, quando foi beneficiado por mais um habeas corpus, o que aconteceu? Ela impôs uma série de restrições, inclusive que ele ficasse longe dessa atividade das empresas de ônibus das quais ele é dono ou sócio. Como numa última busca e apreensão se encontrou uma série de planilhas, documentos que mostravam que ele estava em atividade plena, permanente nas empresas de ônibus, Raquel Dodge entendeu que a soltura de Jacó Barata Filho, o maior empresário do ramo de transporte de ônibus aqui do Rio de Janeiro, desrespeitou as cautelares e deve voltar para o Chilindró. Ed Inseticida. Pois é, o Viga, sábado, isso aconteceu no sábado, né? Ele saiu da prisão no sábado. Você colocou o assunto aí, graças, olha só, a um habeas corpus concedido
Por quem? Por quem? Raimundo Nonato. Ô, Zé Maria Trindade, bom dia pra você em Brasília. Responde pra gente essa pergunta difícil que não quer calar, Trindade. Bom dia. Essa, se cair no Enem, ninguém acerta. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, Edgar, todo mundo está achando aqui que o ministro Gilmar Mendes está num caminho solo, já deu adeus para o Supremo Tribunal Federal e que se inviabilizou ali entre os colegas, né? Diante dos seus argumentos esquisitos e diferentes, né? Ele fala que o juiz Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, né, estaria como o rabo que balança o cachorro, porque ele manda soltar e o juiz manda prender, sendo que ele se considera superior e ele representa, né, o Supremo Tribunal Federal. É uma dificuldade muito grande aí desta convivência. Mas olha, Viga, a situação pode ficar diferente porque agora as decisões do ministro Gilmar Mendes serão levadas ao plenário e os outros 10 ministros vão falar e, olha, a impressão é que vão descascar o ministro Gilmar Mendes. Esse pedido da Procuradora-Geral vai bater no plenário do Supremo. Essa sessão vai ser curiosa, para dizer o mínimo, né? Olha, só para recolocar aqui a questão, o Jacó Barata Filho, ele foi preso preventivamente por pagar propina ali para os deputados do PMDB, né? O Paulo Melo e o Jorge Pisciani, e a da turma ali do Cabral, no Rio de Janeiro, né? E a procuradora, né, Trindade, ela, inclusive, alegou que ele não tinha competência para fazer isso, que ele acabou atropelando, aí alegou que o Gilmar Mendes afrontou, nas palavras dela, a competência do Dias Toffoli, né? Palavras do colega de Gilmar Mendes, né, o ministro Barroso, dizendo o seguinte, que ele tem uma jurisprudência para cada um dos amigos dele, né, e ali ele distribui a sua jurisprudência própria para soltar os amigos. E no caso do Barata, ele tem uma ligação pessoal, foi padrinho do casamento da filha dele, tem foto dos dois abraçados. E isso surpreende muito o mundo jurídico aqui, porque a jurisprudência do Supremo, a gente fala não conhecer, nem julga. Quando diz não conheço, nem julga. Por quê? Sim. Porque entre a Justiça Federal do Rio de Janeiro e o Supremo, existem pelo menos 3 instâncias que foram simplesmente atropeladas pelo ministro Gilmar Mendes. Ele tem competência para isso? Tem, mas isso não é usual e isso não é jurisprudência. Vamos lá, Tonho, olha, eu te passo com a seguinte pergunta, se é Tim Gilmar Mendes ou Tim Raquel Dodge? Eu sou Tim Gilmar Mendes e vou explicar... Porra! E vou explicar por quê. Olha aí, queria citar uma coisa muito mais básica do Código do Processo Penal, que é Ministério Público. Filosofia do Ministério Público. Indúbio pro societate. Na dúvida, eu te denuncio a bem da sociedade. Máxima que vem da defesa. Indúbio pro réu. Na dúvida, decida pro réu. Os advogados acusados falam, peraí, indúbio pro societate quer dizer, o meu cliente não faz parte da sociedade? Se contesta isso. O Gilmar Mendes, eu já falei centenas de vezes nesse tradicional microfone da Jovem Pan, ele comunga da teoria de um pensador italiano que em 1963 fez a teoria do punitivismo, se chama Luigi Ferrajoli, que ele fala que o Estado pune demais. O Gilmar Mendes está seguindo a Constituição, que diz, se a pessoa não está atrapalhando o processo ou fazendo obstrução de justiça, e se a pessoa tem endereço fixo, que se solte. É uma cruzada do Gilmar Mendes contra o punitivismo excessivo do Estado. Agora, eu acho que o Gilmar Mendes mostra a independência. Ele fala, tô nem aí que eu fui padrinho de casamento, a Constituição diz isso, e ele segue a Constituição. É claro que isso vai as pessoas vaiam no geral, porque 99% de quem cobre área jurídica
depende de informação do Ministério Público. O Ministério Público é um deus para o jornalista. Eles passam no meu e-mail diariamente N denúncias, indúbio pro societate. Eles nos enchem de notícias. Cai mal para o jornalista que cobre justiça e contra o Ministério Público. E o ministro Gilmar Mendes não está nem aí para o Ministério Público. Ele é o cão de guarda da Constituição. Voltando ao ponto. Ele acha que o Estado pune demais e, segundo, ele fala, diz a Constituição, tem endereço fixo, não está obstruindo a justiça? Solte-se. Mas ele não passou na frente não é o caso. Ó o Viga quer falar. Deixa eu passar pro Viga. Viga, nós temos que engolir essa análise técnica do Tognoli. A gente é obrigado a engolir isso, porque tá dentro da tecnicidade aí, do julgamento, enfim, dos parece trâmites. O Tite explicando tática dele pro jogo da próxima rodada, né? Com todo respeito, viu, Tognoli? Gosto muito de você, adoro as suas opiniões, mas dessa aí eu discordo veementemente. E digo por quê? Porque esse não é um caso único, específico ou qualquer. Afinal de contas, nós estamos falando de Jacó Barata Filho, que comprovadamente alimentou todo esse esquema de propina, de corrupção, de caixinha, envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral Filho. Então ele está nitidamente ali com a culpa comprovada, deliberadamente já investigado, comprovado, e numa situação como essa, ele não pode ser um beneficiário. Ainda mais que na investigação, agora, um pouco mais recente, no mês passado, em que ele já estava em prisão domiciliar e foram impostas uma série de medidas cautelares contra ele, ou seja, o senhor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Foram encontrados documentos, planilhas, computadores que comprovam que mesmo com essa restrição dele atuar em suas empresas, ele nitidamente estava ainda atuando no cotidiano, no dia a dia das suas empresas de ônibus. Ou seja, ele estava, assim, obstruindo o trabalho da justiça. Das empresas de ônibus em alvo de investigação, e ele está trabalhando ali no dia a dia, nos números, na planilha, na contabilidade, ele está obstruindo a justiça. O senhor à parte, Trindade, você que está ouvindo tudo aí de Brasília. O Tognoli é tão eficiente que ele quase me convenceu, né? E o argumento de Gilmar é esse: essas pessoas cometeram crimes, sim, mas elas têm os seus direitos, e os direitos que o Tognoli falou aí realmente. Aí o Viga diz ali, é de um condenado e tal, mas o que assusta aqui muito, Tognoli, é esta insistência do Gilmar Mendes em ir contra tudo e contra todos, né? E ele esteve ontem, assim, num seminário sobre o ativismo judicial, né? Que muita gente acha que a politização do Supremo não é. O ativismo é o judiciário tomar a frente da legislação e tomar decisões até além da própria legislação, do espírito da lei, mas para proteger a própria justiça e a sociedade. Isso é um ativismo judicial. E Gilmar Mendes, ele tomou decisões muito diferentes, inclusive essa de atropelar outras instituições. Eu concordo com você que mesmo os criminosos têm que ter defesas e têm os seus direitos, né? Mas nesse caso ele anda atropelando muito e de uma forma muito insistente. A gente tem que prestar atenção mesmo, Ed, nesta sessão do plenário do Supremo que vai julgar isso, né? Vai ser um grande atrativo isso aí. Obrigado, viu, Trindade? Viga, mais alguma informação pra gente aí do Rio? Viga, tá me ouvindo? Cadê o Viga? Viga deve estar em alguma sessão ali, eu ouço um barulho ao fundo. Isso aí é o seguinte, o Tognoli derrubou a ligação. Derrubou. Não, só quero lembrar... Tá ouvindo a gente, Viga? Já era. Caiu a linha, o Viga tá no Rio de Janeiro, então, falou com a gente. Eu vou fazer um Viga cover aqui. Vai lá, Viga. Viu, Trindade, eu queria lembrar que com tudo que a gente apoia a Lava Jato cometeu, e eu apoio restritamente, fez 2 livros sobre, mas, vamos lembrar, a Lava Jato ilegalmente grampeou o escritório dos advogados do presidente Lula e colocou no relatório de grampos que aquilo era um grampo contra o LIUS, vulgo Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, e era um grampo contra um escritório de advocacia, e ali foram escutadas todas as conversas privadas entre clientes e advogados. Então é nesse espírito que o Gilmar Mendes tem atuado contra o Estado
excessivo no punitivismo. A questão não é a seguinte... E essa escorregada dos procuradores aí que você se refere, deu força para esse argumento dele. A gente precisa de alguém do outro lado para... O direito é feito de pesos e contrapesos. Por isso que a deusa Artemis da justiça, ela é cega, ela tem aquela venda nos olhos para não ver de que lado tá vindo a informação, né? Trindade, obrigado, viu? Um abraço pra você aí em Brasília. Muito bom dia a todos, obrigado por você. Peraí, Trindade, tem mais um assunto pra gente tratar com Trindade, não pode deixar de falar isso aqui. Ontem, Trindade, só pra gente fechar aí, mais um assunto envolvendo o Gilmar, ontem ele defendeu que o Supremo reveja a decisão que permite a prisão após a condenação em segunda instância, diz que o juiz não é obrigado a mandar pra prisão. Ele mudou a sua posição sobre esse tema, né, Trindade? Fala um pouco pra gente sobre isso. Pois é, o ministro Gilmar Mendes, ele refez o seu pensamento sobre a prisão em segunda instância. Como é hoje, se os pressupostos que o Tonholi citou muito bem, o doutor Tonholi citou muito bem aí, de residência fixa, a excelência Tonholi, a residência fixa, se não está colocando em risco a sociedade, não está atrapalhando o processo, ele pode ficar em liberdade. Mas aí o Supremo, no segundo julgamento, entendeu que quando condenado na segunda instância, ele pode ser recolhido. Diz o ministro Gilmar Mendes que o Supremo entendeu que não deve ser recolhido, mas que pode ser recolhido. E a Justiça está entendendo como deve ser recolhido, ou tem que ser recolhido, né? Então ele repensou. E mais do que isso, ele foi muito além. Ele faz críticas duras à prisão preventiva, usando a linguagem do Dr. Tonholi, a preventiva ad eterno, ou seja, uma prisão para sempre preventiva. E ele faz críticas duras a isso também, que foi ali o sal da Lava Jato e que propiciou, inclusive, as delações premiadas e tudo. Ele faz duras críticas a esses dois pontos, mostrando que mudou mesmo de opinião. Tá certo, Trindade. Agora sim, obrigado. Bom trabalho para você aí em Brasília. Muito bem, obrigado. Agora 10 horas 29 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Seguindo com o Morning Show, nessa manhã de terça-feira, meus amigos, nós temos aqui não apenas um, mas três por enquanto. O quarto tá chegando. Entrou aí, não? Quem é? Aí, Dudu. É o Dudu. Dudu. Olha só, eu tenho aqui à minha frente Thiago, Dodô e também o Du. Quem ainda não sabe de quem eu tô falando, então é só aumentar o volume pra identificação vir na sequência. Olha lá, ó. Segura, ó. Olha lá, ó quem tá aqui com a gente nessa manhã de terça. Só no sapatinho, só no swing aqui no Morning Show. Olha lá, que beleza, hein? Quem me dera ao menos uma vez poder te abraçar. Bom dia. Pô, legal receber aqui no estúdio do Morning o grupo Pichote, a rapaziada do Pichote. Aqui, como eu falei, o Thiago, o Dodô e o Du com a gente pra bater um papo aí sobre... Caramba, 25 anos. 25 anos, bom dia, bom dia. Caramba, 25, cara. A gente tava vendo aqui na abertura a capa do CD de vocês. Pô, só parecia... Eu não sei se vocês lembram... Vocês lembram daquela banda... Vocês lembram daquela banda de rap, eu acho que era inglesa, chamada Musical Youth, que era tudo a molecadinha, cantava uma música chamada Pass the Dutch. Eu olhei e falei, olha aí os molequinhos, tudo pequenininho. Thiago tinha 2 anos. Moleque. Quase. Bom dia aqui, né? Bom dia, Edgar, bom dia, Vinícius, Paula, Carol. Tamo aí, olha, sejam muito bem-vindos aqui, ó. A pergunta que eu já passo de cara quando toca essa música aqui, ó. Ó, Brilho de Cristal aí, passa um filme na cabeça de vocês, como é que é? Muito. Foi meados de 90. O Pichote começou em 92, né? Começamos em 92, só por brincadeira também. A gente tocava numa praça chamada Praça é Nossa, na Zona Sul de São Paulo. E nisso, por incentivo, né, do pessoal que curtia lá, falaram, mano, vocês têm que fazer um grupo mesmo, né? Leva adiante isso aí. Era só diversão. E no começo, que não tinha grupo de criança, era só a Toca do Coelho. E a Toca do Coelho acabou e quiseram montar esse grupo de criança. E aí a gente... assim, despertou um pouco de interesse, porque na época não tinha grupos, né? Assim, o único grupo que tinha era Fundo de Quintal, o resto era Dona Ivone Lara, era Zeca Pagodinho,
Era o Mig Neto, então a gente tocava essas coisas dos nego velho. Então a gente era a atração da praça, né? Os moleques novinhos tocando só pagode antigo, né? Essas coisas todas. E aí surgiu o interesse também da gravadora, aí gravamos nosso primeiro... 2 faixas, né? Um EP? Numa coletânea. Antigamente tinha uma coletânea, sim, né? Vários grupos. E a gente foi um dos grupos de crianças. E nisso despertou o interesse da gravadora. Pra gente gravar esse disco. Sim. Que foi em 96. Que foi esse primeiro que a gente tá aqui, o Brilho de Cristal, que a gente tá com a capa. Quem nos acompanha em imagens pode ver aqui, né, nos monitores do Morning Show. Agora é o seguinte, vários grupos, ao contrário de várias bandas, nomes que surgem, né, e somem, né, com a mesma velocidade. Então vocês, já seguem aí, como eu falei, 25 anos com projeção no país todo, né? Graças a Deus. O que vocês acham que foi o ponto determinante para que isso acontecesse, para que vocês fizessem sucesso e estejam aí até hoje? Eu acho que assim, o que prevaleceu mesmo foi a nossa união, né? De sermos crianças desde o começo. Lógico que grupo é complicado, né? E a gente... Nós queremos saber dessas complicações daqui a pouco. E hoje assim, o que acontece? Antigamente todo mundo, né? Então os grupos, todos tinham o lance do vocalista, e o vocalista começou a sair e foi desfazendo todos os grupos, né? Então a gente lançava solo, né? É o único grupo de São Paulo a ter a mesma formação desde o início. Aí. E fora isso, né? Eu acho que foi a nossa persistência em manter o nosso ritmo. O pagode romântico ficamos e não... Assim, vamos se dizer, eu falo a verdade, não se prostituímos para uma outra vertente para misturar junto com o nosso som. A onda é o samba pagode Pichote, romântico. É o nosso Pichote, já é, porque tem aqueles lances tipo, essa música aqui tá fazendo sucesso, agora vamos fazer um negócio junto, e muita gente vai para esse lado e depois não consegue voltar. Aí a gente falou, não, vamos continuar aqui, que é isso aqui, o Pichote é isso e beijo, me liga. Bora, amiguinhos. Eu quero saber das tretas, gente. Mas já? Claro, assim? meu. 25 anos de união, tudo bem, mas deve ter tido uma paz. Chato pra caramba. Alguém que ficou isolado, né? Tipo, deixa esse cara aí, vamos ficar um ano sem falar com ele. O vocalista estrelou. Sempre cai aqui. Sempre é o vocalista. Não, mas Mas uma relação de longo termo, assim, é natural que aconteça, né? Umas faíscas. Mas eu acho que assim, tem uns desentendimentos. Sem demagogia nenhuma, falando a verdade mesmo, aqui entre a gente, a única coisa que é briga é pro nosso bem, pro bem do grupo, em sentido, né, que hoje nós somos o administrador da nossa carreira. Sim. Né, um pouco. Porque antigamente a gente deixou muito na mão das pessoas, então o começo de tudo teve pessoas oportunistas, né, então a gente era muito novo, né, então não tinha como a gente, lógico, nossos familiares também interferiam, mas a gente deixou muito na mão dessas pessoas que, assim, decepcionaram a gente em algumas coisas, né? Da nossa carreira, lance de dinheiro, lance de carreira mesmo, de cuidar da carreira de um modo mais com carinho, não visando só o lance do dinheiro. Então isso a gente sempre brigou pra isso, né? Então um tem uma opinião, outro tem uma opinião, então a gente chega num denominador comum e vamos embora. Olha só, Paulinho, não teve garrafada, não teve soco, não teve sangue. Pergunta também, mas eu faço daqui a pouco pra não monopolizar. Aquele lance de... Ô, doutor, tem uma pergunta que é o seguinte. Você usou o termo, você falou, a gente não se prostituiu. Eu queria lembrar um quadro que é, você pega a música caipira tradicional, ela teve um desvio. Você tem um monte de cara que não faz música caipira, faz um sertanojo, agrobrega, com umas amplificador Marshall, posando de roqueiro e tirando toda a raiz da coisa. Da mesma forma que no pagode, você tem uns branquelos aguados que põe um bonezinho de malandro e fica com o cavaquinho como se fosse ali da Lapa do Rio. E não decola aquilo. Não tem o swing, né, Teoli? O que você acha desses malaco fabricado com chapéuzinho de malaco da Lapa? Olha, eu acho que assim, então, a gente veio de uma raiz, né? Então acho que a gente soube cuidar, porque, assim, sempre teve o preconceito do pagode, né? Na época, na nossa época também. Então Raça Negra foi um dos pioneiros a trazer, né, o samba, tipo assim, pós-falto, vamos dizer, que tirou do morro, que o nego falava. Então o Luiz Carlos trouxe um outro ritmo, aí veio SPC, veio daí, então veio criando vários grupos, como a gente também surgiu na época de 90, aí veio o Catinguelê, veio o Soweto, veio essa galera toda que fazia aquele lance, né, que todo mundo já sabia. Eu acho que assim, é uma bola de meia assim muito grande, porque teve uma época que eu posso dizer, de modinha. Todo mundo queria ser pagodeiro, mano.
Todo mundo queria, a época do salgadinho, colocar... Pegava o terno velho do pai, do vô, colocava a camisa pra fora. Queria ser pagodeiro. Antigamente tinha tudo isso aí. Né? Então são todas isso aí, tem momentos, né? Como no sertanejo também, tem aquele momento que agora hoje também teve muita gente, né? Muitas pessoas que surgiram aí, muitas duplas, muitas pessoas que fizeram sucesso fazendo, né? Mas teve aquele, como você falou, não teve mais aquele cuidado com o sertanejo original, né? Nesse momento aí que tava o boom do pagode, com as outras bandas também, subiu a cabeça um pouco o sucesso, dá um nó na cabeça? Não, assim, a gente ficava assustado em 2008, quando a gente gravou o nosso DVD de 15 anos, que foi assim, estrondoso essa segurança até que está de fundo. Foi uma das músicas assim que foi um divisor de águas pra gente, mas então isso também que prevaleceu pra gente, sempre ter o pé no chão, sempre, né, de respeitar as pessoas, porque é aquele lance do que a gente sabe da atmosfera. É aquele lance que o mundo dá voltas, né? Então não adianta hoje você fazer isso aqui, mas depois, né, chegar lá na frente, nego lembrar e falar, que legal. Lembra daquela vez lá, Alegrinho? O mundo dá voltas. Então, sempre tem isso aí. Então acho que sempre teve isso aí. Eu acho que também veio de casa, né? Da nossa Fala, Carol. mães. Você estava falando da década de 90 e de vários grupos que surgiram naquela época. E a gente assistia programa de televisão, por exemplo, Só era uma tinha sequência, pagode. né? E vocês imaginam, eram muito amigos, porque também tinham vários shows que era Sensação, Sem Compromisso, Arte Popular, enfim, todo esse pessoal que chegou dessa mesma época. E esse pessoal, você vê que alguns continuaram, muitos desistiram ou ficaram fazendo composições para quem ainda continua. Quem vocês ainda tem contato e que produz ainda música boa para esse pagode que ainda resistiu há tantos anos? A gente conversa com todo mundo ainda, né? Tá todo mundo aí. Tem, assim, o pessoal que saiu, saiu, mas tá sempre assim no meio também, né? Os grupos que se desfizeram. Mas fala nomes. A gente fica... Não, a gente se encontra, como agora. Teve um encontro com... Eu fiz até um encontro também com Marquinhos, Netinho, Salgadinho, Valezinho, quem mais? E o Dodozinho. Rodriguinho. E aí tava todo mundo, né? Então essa galera aí eu sempre encontro em todo... Agora, principalmente agora, final de ano. E composição, vocês... Composição a gente ainda tem uma galera que a gente tem um carinho especial, né? Pelo pessoal que sempre deu as canções pra gente desde o início, né? E a gente abre um espaço também para os compositores novos, que tem muita gente boa, né, que tá escondida. E essa é uma coisa que a gente sempre prisou, porque você só compõe, certo? Então a gente tem o grupo, a gente canta, a gente tem o nosso lado de artista, e a pessoa que é compositor, ele só faz aquilo lá. De repente ele não é de cantar, mas ele faz as canções. Ele cria, né? Cria tudo, mas só que tem gente que, tipo assim, tira o ganha-pão dessa galera, porque, tipo assim, que nem a gente, Pichote, só vamos gravar a música do Dodô, do Thiago, e não vamos mais entrar ninguém. Isso vai cair. Isso acaba com a vida do grupo. Thiago compõe também, Thiago? Não. Que fica uma Graças coisa... a Deus, não tem esse dom, não. Uma coisa zoada. Só executa as composições que vocês recebem, então. E aí a gente tem que levar essa galera pra todo mundo escutar, né? Então tem vários anônimos que é muito legal. A gente escuta todo mundo. E a gente escuta de verdade. Deixa eu até contar uma coisa de 1900 bolinha que aconteceu. Antigamente era fita, né? A gente recebia fita. E tinha cassete. Fita pra caramba. Todo lugar era fita. E a gente escutava muita fita. E teve uma vez uma história que aconteceu, né? Que esse cara mandou. Por isso que a gente colocou isso na consciência. Que o cara entregou uma fita, determinada pessoa, pra escutar. Beleza. Aí o cara foi, se encontrou de novo e falou: e aí, querido, escutou as músicas lá? Gostou das músicas? O cara, nossa, que legal, música maravilhosa. A 2, então, obrigado, viu? A fita era virgem, viu, filho? Obrigado. Puta, né? Olha aí, ó, descobriu. Pela moral. Mundo pequeno, Paulinha, tá vendo? Tipo pegadinha. Não pode fazer isso na vida, não. A verdade acima de tudo. Eu sei bem como é que é, viu, senhor Edgar? Vamos lá, deixa eu saber aqui de você. Manda aí, manda uma. Eu tenho uma pergunta. Fala. A Carol tava falando dessa época onde pagode era tudo, então todos os programas, vários grupos de pagode, a gente vê que mudou um pouco. Pichote! Até agora a gente fala que tá meio também Esse era o Gugu, monotemático, tá? Aquele perceber? sertanejo universitário, feminejo. Então agora essa seria a bola da vez. Queria saber se vocês se decepcionaram com alguém que vocês imaginavam que era um super apoiador da carreira de vocês e que dava entrada livre e que aí, de repente, quando virou a moda,
vocês foram lá e a recepção talvez não tenha sido igual e que vocês tenham ficado #chateados? Não, eu não tenho problema com ninguém, a gente também não teve essas pessoas assim. Porque eu já também, nesse sentido, eu já logo tô no meio também, de falar, gente, o que tá acontecendo? Desce do pedestal, tem que fazer, porque a gente sabe como que é. Então a gente tem que respeitar as pessoas. Eu acho que isso que eu disse do início, que é muito importante pra gente, até a gente mesmo, né? De respeitar nossos fãs, né, as pessoas, a galera que trabalha, né, como vocês aqui também, tem um espaço pra gente. Então não adianta, marcar, fazer perna, não adianta, isso aí a vida não vai te levar a nada. Então isso aí, se acontecesse com a gente, assim, comigo até agora, no presente momento, não aconteceu. Mas se tem, eu já logo falo, rapaziada, e aí, filha? Não pode ser assim, tem que ter, porque a gente já viveu pra caramba também, né? Já passamos por um monte de coisa. Vocês fizeram a opção de seguir nessa linha do samba romântico, o pagode né? romântico, pô, o pagode romântico e tal. Falar de amor, né? Não vai perder pro amor nunca. Eu quero saber se vocês já sofreram preconceito com isso. Falo porque tem os chamados partideiros, né? O cara que faz o partido alto, coloca na temática das letras ali outros assuntos, não só esses relacionados a relações entre pessoas e tal. Eu quero saber se vocês já sofreram preconceito por parte desses... Sim, se a gente falar, puta, você não tem nada de ruim, mano. Mas, ó, é uma coisa que a gente fica muito feliz. Por quê? A gente sabe fazer o raiz, né? A gente sabe fazer o raiz, aquelas coisas que fizeram parte da nossa história, tem a nossa essência, tem a nossa... A gente tenta trazer isso pro nosso som. Fala aí o que é raiz, pra moçadinha que tá ouvindo raiz, a assim, gente hoje. Samba raiz, o que você está se referindo? Que a gente se fala de candeia, né? Vem lá de trás, cartola. Então a gente sabe cantar, sabe tocar essas coisas, mas a gente faz no nosso íntimo, numa coisa mais... né, diferente, porque mudou antigamente. Então isso daí foi época de 80, então pra lá que o pessoal curtia pra caramba. E a gente veio na época de 90 como essas coisas, falando do amor, falando do coração, mas sempre com todos os instrumentos, com todo o acervo do pagode, do samba, né? Vocês têm 25 anos de carreira, já tocaram em um monte de lugar, já tem um monte de show, possivelmente mico que vocês têm no histórico aí. Qual foi o pior lugar, assim, que vocês já tocaram? Tirando a Fazenda, que eu acho que é o... Olha a Carol, hein, meu? Grande Carol! Cara, tirando a Fazenda. Meu, já tocamos... vai, tem lugar aí, vai. Pô, meu, não põe na meia, não. Eles estão lembrando de uns 5 lugares. Pô, tem lugar pra minha gente. Muito mais. Já tocamos em cima de caminhão. Já tocamos em cima de caminhão, som desligando. Nossa, é difícil a gente falar assim. Sei lá, em vários lugares tem periferia. Tudo é maravilha. Pô, a gente, assim, do planeta Atlântica ao... sei lá, o caminhão, aniversário de cidade. Então, mas shows ruins, a gente tem que fazer o show ficar bom, né? Mas o local a gente não tem como. A gente tem, como a gente colocou agora no nosso show novo, que a gente canta Bares da Vida, né? A gente colocou, a gente tem aquela frase do Milton: todo artista tem que ir onde o povo está. Então tem lugar que a gente fala, estamos aqui, mas... Isso aí, Dudu. Olha, a pessoa que acho que mais gosta de pagode nessa roda aqui, tá quietinha, não sei porque que ele tá quieto. Ele não fala nada, ele cantou a música de vocês. Eu tenho registrado... Fala aí, Vini, conta a sua experiência. Eu tenho registrado em um dos meus braços a letra do fundo, né? Olha lá. A amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. E hoje eu já fiz uma aqui também do Pichote, né? Nossa, ficou ótimo. Ficou ótima, né? Ficou muito legal. Que grafia. Ficou legal, viu? Eu faria de verdade nessa cor da Bic mesmo, a caneta Bic. Eu posso falar que Pichote, já ouvi muito Pichote na minha época de solteiro, principalmente. Pergunta uma coisa pros caras, você tá à frente do... Não, ô Dodô, uma marca também que eu acho do Pichote sempre foi o bom humor, né? Sim. Assim como o molejo também, essa coisa da coreografia, né? Daqueles gritos que você dá. Isso aí foi uma marca registrada que vocês levaram também na carreira de vocês, foi né? um lance, então, ficou mais forte no DVD de 15 anos. Porque eu sempre fazia isso, fazia no show, fazia em alguns discos, né? Tipo, só um vai, mas era um vai tranquilinho. Só que no dia da gravação do DVD, tava muito nervoso, porque eu fico assim, né? Qualquer apresentação, eu me expresso desse jeito. E nesse dia tava lotado, tipo, a gente não tava acreditando que tava acontecendo naquele dia, né? E aí o pessoal, Dodô, vamos embora, vamos arrebentar e tal, não sei o quê. E aí aquele bordão ficou, bem-vindo ao show do Pichote, vai!
E na hora que ficou, isso aí ficou. Aí todo lugar que o nego me encontra, eu tô passando na rua, Dodô, vai! Dodô! As crianças. Virou um bordão ali. Eu falei, pô, Michael Jackson mandar um uau! Eu falei, vai, agora já é. Todo lugar, neguinho já sabe que é o Dodô. Já faz, então, até ficou uma marca tão forte assim, registrada, que a gente faz participações com outros grupos, outros gêneros, né? E aí, tipo assim, eu vou fazer, aí eu entro cantando, né? Tem a voz do vocalista, aí tem a voz. E se eu não colocar o vai, não é a participação do Pichote em nada, né? E as coreografias ainda rolam? Mas aí a gente parou um pouquinho, né? Quem que fazia? A gente fazia esse negócio. Quem que era o coreógrafo? Quem que era o criador? O que acontece? Esse lance da coreografia, que, como a Carol tinha falado, o que acontecia? Você ia pro programa de televisão e a gente era tipo leigo, não sabia nada. A gente falou, gente, tem que fazer um movimento, né, gente? Né? Aí ficou aqueles passinhos que todo grupo de pagode fazia. Aquela viradinha. Então a gente inventava algumas coisas. Eu tenho um vídeo nosso da Xuxa. Nossa, de 1900 e tal também. Primeira vez que a gente foi na Xuxa, e a gente, ensaiamos a noite inteira. No hotel, a gente ensaiou, não vai errar. Aí todo mundo fazia certinho. Tamo lá tamo lá. Mas vocês mesmo criavam, né? Aí eu inventei uns passinhos de antiga, aqueles atrás, vai lá e pra cá. E ficou. E a gente fazia isso aí. Todo grupo que ia pra televisão fazia isso aí. Até agora teve um show, esse ano ainda, no começo do ano, encontramos com o Belo. Aí era Pichote, Belo. Nossa. E quem mais? Acho que foi só Pichote e Belo. Pichote e Belo. E aí a gente tocou primeiro que o Belo. E depois a gente ficou, porque o nosso voo também era depois, e a gente ficou no show do Belo. Quero agradecer meus amigos do Pichote, tô por aí, beleza, foi barato. E, enfim, aí ele começou a fazer um bloco de Soweto. Aí eu falei pros moleques, os moleques tinham falado, o que você quer fazer, meu? Para de palhaçar. Eu falei, vamos lá. Aí a gente invadiu o palco e começamos a dançar com ele não aguentou. Aí a gente fez aquele passinho da televisão, que todo grupo fazia isso, não tinha como. Vamos ouvir, a gente tem aqui vocês estão com um EP aí, lançando um EP, isso, né? Que tem um título de Chiclete, que tem a música chamada Adeus. Vamos rodar um trecho do clipe pra dividir com os nossos internautas que acompanham aqui pelo YouTube. Ó lá, ó. Onde foi gravado isso? Vai falando pra gente. No estúdio. Ah, vocês gravaram no... A gente fez assim, tipo, quis fazer as canções com imagem, né? Tá, vamos ouvir um pouquinho. Café, fui tomar o meu banho. Agradeci a Deus por mais um dia estar de pé, mas achei um pouco estranho. Você nunca foi de demorar. Vim pra ver se estava tudo bem. Tá chorando porque diz o que é que você tem. Traição da minha parte eu sei que não rolou. Sou tão apaixonado. Não me lembro se fiz algo que te magoou. Tô ficando preocupado. O Gori tá quase chorando aqui, né? Tá emocionado, tá? Eu tava pensando em algo que eu queria perguntar pro Dodô, que é o seguinte. Na música popular brasileira, em geral, geralmente as pessoas só conseguem entrar no caminho quando fazem um beijamão para aquilo que eu chamo de máfia do Dendê, que é o Caetano e o Gil. E vocês... Lá vem ele, hein? Olha lá. Fizeram a carreira de só vocês... pergunta ácida, meu. Vocês fizeram a carreira de vocês de uma maneira independente. Vocês não são beijamão de ninguém. Ou tem algum cacique no pagode, por aí vai, que tem que se beijar a mão. Não, acho que assim, o respeito que a gente tem até hoje é fundo de quintal. Então, isso que eu queria dizer lá no começo, quando você tinha perguntado sobre isso, assim, depois que a gente escolheu, como o Edgar também falou, da música do nosso pagode romântico, de você escutar de um grupo que é a referência pra todo mundo, que é o fundo de quintal, e chegar pra gente e falar, meninos, vocês são a geração que vão segurar esse negócio pra gente. Então, faz com desse jeito que vocês estão fazendo, com seriedade. Fizemos até na época que o Mário Sérgio estava vivo, fizemos um programa de TV juntos, ao vivo ainda, e tocamos juntos. Então, uma coisa que já tá marcada com a gente. E você ouvir isso de fundo de quintal é a mesma coisa, tipo assim, que nem vai o sertanejo hoje, um Sérgio Reis falar pra você, ou cara, você, sabe? Então tem aquelas pessoas, até o respeito das pessoas de outros gêneros também, pelo Pichote, eu acho que é muito legal você ouvir isso. Então a gente foi independente mesmo, lutando e conseguindo o nosso objetivo aí. Ainda tem muita coisa ainda pra gente. Uma característica, ainda falando de gestão, que sempre quando a gente observava os grupos de pagode, era o tamanho, né?
Eram muitas pessoas. Como Negritude, que, nossa senhora, Por exemplo. era 8. Eu falo pro Neto, gente... Muitos uniformizados, né, justamente. E aí a gente pensava, cara, como é que eles conseguem administrar a carreira, dividir cachê com tanta gente? A gente tá vendo aqui no clipe que vocês têm uma banda de apoio, que deve viajar com vocês e tal. Mas isso era sustentável naquela época ou era mais por paixão que vocês levavam? Não, então, começou a virar meio que loucura, né? Teve uma época, porque... É assim, tem aquele lance de você ostentar, né, na sua carreira, de repente você tá... Foi isso que também aconteceram algumas coisas. Tipo assim, que tinha pessoas que, ao invés de, tipo, te apoiar, tipo, tá junto com você, mas queria ser mais. Tipo, se eu comprasse uma corrente de prata, com o símbolo do Brasil, o nego vinha com uma do mundo. Tinha essa rivalidade? Não, essas palhaçadinhas acontecia. Ostentação de coisa. Como aí chegou a época do ônibus, né? Ostentação de ônibus. Todo mundo. Você tinha que chegar. Se você chegasse com o Dublodex, você falou. Busão adesivado, né? Vamos com os caras! Era tipo esse negócio, mas bobeira de. O cara que adesivava o busão ficou rico, Então, milionário. não, você fala, mano, olha a cara nossa no bagulho. Ixi, passava outro ônibus e falava, mano, ela tá com fuzil. Entendeu? Era essas palhaçadas. O Vinícius de Moraes gravou a frase que São Paulo é o túmulo do samba, né? Isso causa algum tipo de sensação não é, pra não é. vocês? Isso foi no começo, então, pô, eu nem era dessa época aí. Agora isso daí. Vocês faziam? Então a gente já voltamos, é o Quem 10, estamos de volta. Os zumbis. Já estamos aqui, o túmulo. Os zumbis do samba. Né? Vocês faziam alguma coisa antes de entrar na música? Ou tinha outra Ela outra fazia, carreira? tomava uma madeira. O Thiago não era nem vivo, né? O cara era criança, ia no maternal, ia brincar na Eu pracinha. jogava tazo. Mas vocês chegaram a fazer outra coisa, né? Eu só estudava e trabalhei, né? Antes disso. E escola de samba, sempre fui fascinado, né? No MEC, né? Trabalhei E a carne é de minhoca 2 mesmo? anos e 6 meses, não é nada. Olha Todo só. mundo come pra caramba aqui. E fui funcionário do mês. Boa tarde, seu pedido. Filho. Foi mó barato. Aí, tava tocando a música no rádio. Juro por Deus. Aí a música começou a tocar. Né? Felicidade, brilho de cristal. É o brilho do teu. Tocando. Só que ainda não era conhecido, tava legal. Aí fomos indo. De repente, tô trabalhando, juro. Trabalhando, a música tocando. Eu falei, daqui a pouco o neguinho tá indo embora, hein? Olha lá, ó. Você tava falando ainda, acompanha fritas, né? Tocando. Acompanha fritas. E era época de cartão. A ficha já tinha acabado, mas era cartão. Aí eu falava pros meus amigos irem lá pra poder pedir, né? Porque antigamente era telefone, carta e fax. Isso aí. Né? Então hoje a internet é lindo, maior felicidade pra todo mundo. Ô, Dodô, você é uma simpatia. Quem faz uma pesquisa no Google, encontra fotos de você sempre sorrindo. As poucas que tem com você com um semblante mais sério são retratos de um momento delicado na tua vida, na luta do teu filho mais velho contra o câncer. Qual que foi a Olha importância aí, chegou a esse porra. do laço entre o pai e filho pro enfrentamento dessa doença? E foi, como eu disse pros meninos aqui, aconteceu isso, a gente tava num show, eu recebi a notícia, né? Ele já tava fazendo já ia fazer a biópsia, nós estávamos em BH. E nisso, o Rafael, meu professor, tava comigo. E aí ele falou assim, Dodô, na hora que você descer, preciso falar com você. Aí fui fazer o show, tranquilo, normal, show bombado, gente pra caramba, mó barato. E aí foi um momento que ele falou pra mim, aí eu liguei pra mãe do meu filho. E ela falou que ele tava com câncer, ele era o linfoma de Hodgkin. E aí a gente ia começar aquele tratamento. Mas aí até você receber a mensagem, aí eu já liguei pra minha mãe, já falei com os caras, todo mundo preocupado já. Aí eu fui pro hotel, voltei, fiquei trancado sozinho, liguei pra minha mãe. Aí, não, vamos começar, vamos trabalhar e, filho, pega em Deus e você tem muitas coisas pra você fazer. Então você não pode, né, se deixar levar por isso. Então isso aí é um fardo que de repente você tem que levar. Deus é assim. Te dá, mas ele não te dá a cruz maior que você não pode carregar. Então ela falou, calma, a gente vai resolver e vai estar tudo certo. E aí a partir daí fomos indo, os meninos falaram, me perguntaram como é que ia ser. E eu falei, não, vamos continuar trabalhando, tem que continuar, porque assim, aconteceu comigo, mas antes disso, já tinha acontecido um fato que uma pessoa trouxe um cara no camarim e veio falar, Dodô, eu trouxe esse cara, tá passando por um problema assim, assim, assim. Só que eu falei pra ele ir no show do Pichote que seria tudo de bom e ele ia
passar. E aquilo lá me deixou feliz pra caramba. Falei, caramba, tem uma missão aqui, tem que... Né? Então, são 5 mil pessoas, mas tem uma pessoa ali que tá passando aquele momento, eu não posso deixar isso aí. Então tem que... Alegria. Gengivão pra frente, aquele negócio, a galera vir e tentar levar isso aí. Hoje ele tá feliz, amanhã eu não sei como é que vai ser a vida dele, mas hoje, fala, caramba, hoje tirei uma onda, foi legal pra caramba o show dos caras lá. Amanhã eu não sei, era isso que eu tinha que subir e fazer. Boa. Então eu tinha que levar isso aqui comigo e não usava isso como, né, levar pelo minha dor e tal, querer fazer apologia a isso, nada. Falei, galera, é o seguinte, tô passando por isso, só quero que vocês entendam que é difícil, né? Então, nesse momento, mas ele tá lá firme e forte, ainda tinha o cabelo, né? Que eu sou o Dodô Camaleão, agora eu tô com esse cabelo. Esse aí. Ô, Dodô, vamos lá, o que a gente deve saber sobre os próximos passos do Pichote? Como é que tá aí a agenda de show de vocês? Tem esse EP que eu falei que vocês lançaram, né? Com o Chiclete. Então, fora esse clipe também, a gente fez o primeiro, que foi o Ele e Ela, que foi maravilhoso também. Pra gente era uma novidade, né? Foi uma novidade porque... A gente não é acostumado a fazer clipe, fazer essas coisas, então bateu mais de 4 milhões. Tem show rolando o Brasil inteiro. E então. A gente fazendo show pra caramba. E agora vai ter uma novidade, vai ter... talvez a gente faça o nosso DVD de 25 anos ano que vem. Boa. Tudo tranquilo. Legal, queria agradecer aqui a presença do Thiago, do Dodô e do Du, aqui da banda Pichote, animando a nossa manhã com este samba romântico aqui no Morning Show. Obrigado, sorte pra vocês, hein? Grande abraço. abraço. Obrigado a bancada aí, toda a família, Boa. obrigado aí. É isso aí. Pichote com a gente aqui no Morning, daqui a pouco estaremos de volta agora, 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Seguindo com o Morning Show, nessa manhã de terça-feira, meus amigos, nós temos aqui não apenas um, mas 4 não, 3 por enquanto. O quarto tá chegando. Entrou aí, não? Quem é? Aí, Dudu. É o Dudu. Dudu. Olha só, eu tenho aqui à minha frente Thiago, Dodô e também o Du. Quem ainda não sabe de quem eu tô falando, então é só aumentar o volume pra identificação vir na sequência. Olha lá, ó. Segura, ó. Olha lá, ó quem tá aqui com a gente nessa manhã de terça. Só no sapatinho, só no swing aqui no Morning Show. Olha lá, que beleza, hein? Quem me dera ao menos uma vez poder te abraçar. Bom dia. Pô, legal receber aqui no estúdio do Morning o grupo Pichote, a rapaziada do Pichote. Aqui, como eu falei, o Thiago, o Dodô e o Du com a gente pra bater um papo aí sobre... Caramba, 25 anos. 25 anos, bom dia, bom dia. Caramba, 25, cara. A gente tava vendo aqui na abertura a capa do CD de vocês. Pô, só parecia... Eu não sei se vocês lembram... Vocês lembram daquela banda... Vocês lembram daquela banda de rap, eu acho que era inglesa, chamada Musical Youth, que era tudo a molecadinha, cantava uma música chamada Pass the Dutch. Eu olhei e falei, olha aí os molequinhos, tudo pequenininho. Thiago tinha 2 anos. Moleque. Quase. Bom dia aqui, né? Bom dia, Edgar, bom dia, Vinícius, Paula, Carol. Tamo aí, olha, sejam muito bem-vindos aqui, ó. A pergunta que eu já passo de cara quando toca essa música aqui, ó. Ó, Brilho de Cristal aí, passa um filme na cabeça de vocês, como é que é? Muito. Foi meados de 90. O Pichote começou em 92, né? Começamos em 92, só por brincadeira também. A gente tocava numa praça chamada Praça é Nossa, na Zona Sul de São Paulo. E nisso, por incentivo, né, do pessoal que curtia lá, falaram, mano, vocês têm que fazer um grupo mesmo, né? Leva adiante isso aí. Era só diversão. E no começo, que não tinha grupo de criança, era só a Toca do Coelho. E a Toca do Coelho acabou e quiseram montar esse grupo de criança. E aí a gente... assim, despertou um pouco de interesse, porque na época não tinha grupos, né? Assim, o único grupo que tinha era Fundo de Quintal, o resto era Dona Ivone Lara, era Zeca Pagodinho, era o Mirgue Neto, então a gente tocava essas coisas dos nego velho. Então a gente era a atração da praça, né? Os moleques novinhos tocando só pagode antigo, né? Essas coisas todas. E aí surgiu o interesse também da gravadora, aí gravamos nosso primeiro... 2 faixas, né? Um EP? Numa coletânea. Antigamente tinha uma coletânea, sim, né? Vários grupos. E a gente foi um dos grupos de criança. E nisso despertou o interesse da gravadora. Pra gente gravar esse disco
que foi em 95. Que foi esse primeiro que a gente tá aqui, o Brilho de Cristal, que a gente tá com a capa. Quem nos acompanha em imagens pode ver aqui, né, nos monitores do Morning Show. Agora é o seguinte, vários grupos, ao contrário de várias bandas, nomes que surgem, né, e somem, né, com a mesma velocidade. Então vocês, já seguem aí, como eu falei, 25 anos com projeção no país todo, né? Graças a Deus. O que vocês acham que foi o ponto determinante para que isso acontecesse, para que vocês fizessem sucesso e estejam aí até hoje? Eu acho que assim, o que prevaleceu mesmo foi a nossa união, né? De sermos crianças desde o começo. Lógico que grupo é complicado, né? E a gente... Nós queremos saber dessas complicações daqui a pouco. E hoje, assim, o que acontece? Antigamente todo mundo, né? Então os grupos, todos tinham o lance do vocalista, e o vocalista começou a sair e foi desfazendo todos os grupos, né? Então a gente lançava solo, né? É o único grupo de São Paulo a ter a mesma formação desde o início. Aí. E fora isso, né? Eu acho que foi a nossa persistência em manter o nosso ritmo. É o pagode romântico, ficamos e não... Assim, vamos se dizer, eu falo a verdade, não se prostituímos para uma outra vertente para misturar junto com o nosso som. A onda é o samba pagode romântico. É o nosso Pichote, já é, porque tem aqueles lances tipo, essa música aqui tá fazendo sucesso, agora vamos fazer um negócio junto, e muita gente vai pra esse lado e depois não consegue voltar. Aí a gente falou, não, vamos continuar aqui, que é isso aqui, o Pichote é isso e beijo, me liga. Bora, amiguinhos. Eu quero saber das tretas, gente. Mas já? Claro, assim? meu. 25 anos de união, tudo bem, mas deve ter tido um mau passo. Chato aí. Pra caramba. Alguém que ficou isolado, né? Tipo, deixa esse cara aí, vamos ficar um ano sem falar com ele. O vocalista estrelou. Sempre cai aqui. Sempre é o vocalista. Não, mas Mas uma relação de longo termo, assim, é natural que aconteça, né? Umas faíscas. Mas eu acho que assim, tem uns desentendimentos. Sem demagogia nenhuma, falando a verdade mesmo, aqui entre a gente, a única coisa que é briga é pro nosso bem, pro bem do grupo, em sentido, né, que hoje nós somos o administrador da nossa carreira. Sim. Né, um pouco. Porque antigamente a gente deixou muito na mão das pessoas, então o começo de tudo teve pessoas oportunistas, né, então a gente era muito novo, né, então não tinha como a gente, lógico, nossos familiares também interferiam, mas a gente deixou muito na mão dessas pessoas que, assim, decepcionaram a gente em algumas coisas, né? Da nossa carreira, lance de dinheiro, lance de carreira mesmo, de cuidar da carreira de um modo mais com carinho, não visando só o lance do dinheiro. Então isso a gente sempre brigou pra isso, né? Então um tem uma opinião, outro tem uma opinião, então a gente chega num denominador comum e vamos embora. Olha, Paulinha, não teve garrafada, não teve soco, não teve sangue. Não. Mas eu faço daqui a pouco pra não monopolizar. Aquele lance de... Doutor, tem uma pergunta que é o seguinte. Você usou o termo, você falou, a gente não se prostituiu. Eu queria lembrar um quadro que é, você pega a música caipira tradicional, ela teve um desvio. Você tem um monte de cara que não faz música caipira, faz um sertanojo, agrobrega, com umas amplificador Marshall, posando de roqueiro e tirando toda a raiz da coisa. Da mesma forma que no pagode, você tem uns branquelos aguados que põe um bonezinho de malandro e fica com o cavaquinho como se fosse ali da Lapa do Rio. E não decola aquilo. Não tem o swing, né, Teori? O que você acha desses malaco fabricado com o chapéuzinho de malaco da Lapa? Olha, eu acho que assim, então, a gente veio de uma raiz, né? Então acho que a gente soube cuidar, porque, assim, sempre teve o preconceito do pagode, né? Na época, na nossa época também. Então Raça Negra foi um dos pioneiros a trazer, né, o samba, tipo assim, pro asfalto, vamos dizer, que tirou do morro, que o nego falava. Então o Luiz Carlos trouxe um outro ritmo, aí veio SPC, veio daí, então veio criando vários grupos, como a gente também surgiu na época de 90, aí veio o Catinguelê, veio o Soweto, veio essa galera toda que fazia aquele lance, né, que todo mundo já sabia. Eu acho que assim, é uma bola de meia assim, muito grande, porque teve uma época de que eu posso dizer, de modinha. Todo mundo queria ser pagodeiro, mano. Todo mundo queria, a época de salgadinho, colocar... pegava o terno velho do pai, do vô, colocava a camisa pra fora. Queria ser pagodeiro. Antigamente tinha tudo isso aí. Né? Então são todas isso aí, tem momentos, né? Como no sertanejo também, tem aquele momento que agora hoje também teve muita gente, né? Muitas pessoas que surgiram aí, muitas duplas, muitas pessoas que fizeram sucesso fazendo, né? Mas teve aquele, como você falou,
não teve mais aquele cuidado com o sertanejo original, né? Nesse momento aí que tava o boom do pagode, com as outras bandas também, subiu a cabeça um pouco o sucesso, dá um nó na cabeça? Não, assim, a gente ficava assustado em 2008, quando a gente gravou o nosso DVD de 15 anos, que foi assim, estrondoso essa insegurança até que tá de fundo. Foi uma das músicas assim que foi um divisor de águas pra gente, mas então isso também que prevaleceu pra gente, sempre ter o pé no chão, sempre, né, de respeitar as pessoas, porque é aquele lance do que a gente sabe da atmosfera, é aquele lance que o mundo dá voltas, né? Então não adianta hoje você fazer isso aqui, mas depois, né, chegar lá na frente, nego lembrar e falar, que legal, lembra daquela vez lá, Alegrinho? Que o mundo dá voltas. Então, sempre tem isso aí, então acho que sempre teve isso aí, eu acho que também veio de casa, né, da nossa Fala, Carol. Você estava falando da década de 90 e de vários grupos que surgiram naquela época, e a gente assistia programa de televisão, por exemplo, Só era uma tinha sequência, pagode, né? E vocês imaginam, eram muito amigos, porque também tinham vários shows que era Sensação, Sem Compromisso, Arte Popular, enfim, todo esse pessoal que chegou dessa mesma época. E esse pessoal, você vê que alguns continuaram, muitos desistiram ou ficaram fazendo composições para quem ainda continua. Quem vocês ainda tem contato e que produz ainda música boa para esse pagode que ainda resistiu há tantos anos? A gente tem conversa com todo mundo ainda, né? Tá todo mundo aí. Tem, assim, o pessoal que saiu, saiu, mas tá sempre assim no meio também, né? Os grupos que se desfizeram. Mas fala nomes. A gente fica. Não, a gente se encontra, como agora. Teve um encontro com. Eu fiz até um encontro também com Marquinhos, Netinho, Salgadinho, Valezinho. Quem mais? E o Dodôzinho. Rodriguinho. E aí tava todo mundo, né? Então essa galera aí eu sempre encontro em todo. Agora, principalmente agora, final de ano. E composição, vocês? Composição a gente ainda tem uma galera que a gente tem um carinho especial, né? Pelo pessoal que sempre deu as canções pra gente desde o início, né? E a gente abre um espaço também para os compositores novos, que tem muita gente boa, né? Que tá escondida. E essa é uma coisa que a gente sempre prezou, porque você só compõe, certo? Então a gente tem o grupo, a gente canta, a gente tem o nosso lado de artista, e a pessoa que é compositor, ele só faz aquilo lá. De repente ele não é de cantar, mas ele faz as canções. Ele cria, né? Cria tudo, mas só que tem gente que, tipo assim, tira o ganha-pão dessa galera, porque, tipo assim, que nem a gente, Pichote, só vamos gravar a música do Dodô, do Thiago, e não vamos mais entrar ninguém. Isso vai cair. Isso acaba com a vida do grupo. Thiago compõe também, Thiago? Não. Que fica uma Graças coisa... a Deus, não tem esse dom, não. Uma coisa zoada. Só executa as composições que vocês recebem, então. E aí a gente tem que levar essa galera pra todo mundo escutar, né? Então tem vários anônimos que é muito legal. A gente escuta todo mundo. E a gente escuta de verdade. Deixa eu até contar uma coisa de 1900 bolinha que aconteceu. Antigamente era fita, né? A gente recebia fita. E tinha cassete. Fita pra caramba. Todo lugar era fita. E a gente escutava muita fita. E teve uma vez uma história que aconteceu, né? Que esse cara mandou. Por isso que a gente colocou isso na consciência. Que o cara entregou uma fita, determinada pessoa, pra escutar. Beleza. Aí o cara foi, se encontrou de novo e falou: e aí, querido, escutou as músicas lá? Gostou das músicas? O cara, nossa, que legal, música maravilhosa. A 2, então, obrigado, viu? A fita era virgem, viu, filho? Obrigado. Puta, né? Olha aí, ó, descobriu. Pela moral. Mundo pequeno, Paulinha, tá vendo? Tipo pegadinha. Não pode fazer isso na vida, não. A verdade é acima de tudo. Eu sei bem como é que é, viu, senhor Edgar? Vamos lá, deixa eu saber aqui de você. Manda aí, manda uma. Eu tenho uma pergunta. Fala. A Carol tava falando dessa época onde pagode era tudo, então todos os programas, vários grupos de pagode, a gente vê que mudou um pouco. Pichote! Até agora a gente fala que tá meio também monotemático, tá? Aquele perceber? sertanejo universitário, feminejo, então agora essa seria a bola da vez. Queria saber se vocês se decepcionaram com alguém que vocês imaginavam que era um super apoiador da carreira de vocês e que dava entrada livre e que aí, de repente, quando virou a moda, vocês foram lá e a recepção talvez não tenha sido igual e que vocês tenham ficado #chateados. Não, eu não tenho problema com ninguém, a gente também não teve essas pessoas assim. Porque eu já também, nesse sentido, eu já logo tô no meio também, de falar, gente, o que tá acontecendo? Desce do pedestal, tem que fazer, porque a gente sabe como que é. Então a gente tem que respeitar as pessoas. Eu acho que isso que eu disse do início.
que é muito importante pra gente, até a gente mesmo, né? De respeitar nossos fãs, né, as pessoas, a galera que trabalha, né, como vocês aqui também tem um espaço pra gente. Então não adianta, marcar, fazer perna, não adianta. Isso aí a vida não vai te levar a nada. Então isso aí, se acontecesse com a gente, assim, comigo até agora, no presente momento não aconteceu. Mas se tem, eu já logo falo, rapaziada, e aí, filho? Não pode ser assim. Tem que ter, porque a gente já viveu pra caramba também, né? Já passamos por um monte de coisa. Vocês fizeram a opção de seguir nessa linha do samba romântico, o pagode né? romântico, pô, É o pagode romântico e tal. Falar de amor, né? Não vai perder pro amor nunca. Eu quero saber se vocês já sofreram preconceito com isso. Falo porque tem os chamados partideiros, né? O cara que faz o partido alto, coloca na temática das letras ali outros assuntos, não só esses relacionados a relações entre pessoas e tal. Eu quero saber se vocês já sofreram preconceito por parte desses... Sim, se a gente falar, puta, você não tem nada de ruim, mano. Mas, ó, é uma coisa que a gente fica muito feliz. Por quê? A gente sabe fazer o raiz, né? A gente sabe fazer o raiz, aquelas coisas que fizeram parte da nossa história, tem a nossa essência, tem a nossa... A gente tenta trazer isso pro nosso som. Fala aí o que é raiz, pra moçadinha que tá ouvindo raiz, a assim, gente hoje. Samba raiz, o que você está se referindo? Que a gente se fala de candeia, né? Vem lá de trás, cartola. Então a gente sabe cantar, sabe tocar essas coisas, mas a gente faz no nosso íntimo, numa coisa mais... né, diferente, porque mudou antigamente. Então isso daí foi época de 80, então pra lá que o pessoal curtia pra caramba. E a gente veio na época de 90 como essas coisas, falando do amor, falando do coração, mas sempre com todos os instrumentos, com todo o acervo do pagode, do samba, né? Vocês têm 25 anos de carreira, já tocaram em um monte de lugar, já tem um monte de show, possivelmente mico que vocês têm no histórico aí. Qual foi o pior lugar, assim, que vocês já tocaram? Tirando a Fazenda, que eu acho que é o... Olha a Carol, hein, meu? Grande Carol! Cara, tirando a Fazenda. Meu, já tocamos... vai, tem lugar aí, vai. Pô, meu, não põe na meia, não. Eles estão lembrando de uns 5 lugares. Pô, tem lugar pra minha gente. Muito mais. Já tocamos em cima de caminhão. Já tocamos em cima de caminhão, som desligando. Nossa, é difícil a gente falar assim. Sei lá, em vários lugares tem periferia. Pô, a gente, assim, do planeta Atlântica ao... sei lá, o caminhão, aniversário de cidade. Então, mas shows ruins, a gente tem que fazer o show ficar bom, né? Mas o local a gente não tem como. A gente tem, como a gente colocou agora no nosso show novo, que a gente canta Bailes da Vida, né? A gente colocou, a gente tem aquela frase do Milton: todo artista tem que ir onde o povo está. Então tem lugar que a gente fala, estamos aqui, mas... Isso aí, Dudu. Olha, a pessoa que acho que mais gosta de pagode nessa roda aqui tá quietinha, não sei porque que ele tá quieto. Ele não fala nada, ele cantou a música de vocês. Eu tenho registrado... Fala aí, Vini, conta a sua experiência. Eu tenho registrado em um dos meus braços a letra do fundo, né? Olha lá. A amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. E hoje eu já fiz uma aqui também do Pichote, né? Nossa, ficou ótima, né? Ficou muito legal. Que grafia. Ficou legal, viu? Eu faria de verdade nessa cor da Bic mesmo, a caneta Bic. Eu posso falar que Pichote, já ouvi muito Pichote na minha época de solteiro, principalmente. Pergunta uma coisa pros caras, você tá à frente do... Não, Dodô, uma marca também que eu acho do Pichote sempre foi o bom humor, né? Sim. Assim como o molejo também, essa coisa da coreografia, né? Daqueles gritos que você dá. Isso aí foi uma marca registrada que vocês levaram também na carreira de vocês, foi né? um lance, então, ficou mais forte no DVD de 15 anos. Porque eu sempre fazia isso, fazia no show, fazia em alguns discos, né? Tipo, só um vai, mas era um vai tranquilinho. Só que no dia da gravação do DVD, tava muito nervoso, porque eu fico assim, né? Qualquer apresentação, eu me expresso desse jeito. E nesse dia tava lotado, tipo, a gente não tava acreditando que tava acontecendo naquele dia, né? E o pessoal, Dodô, vamos embora, vamos arrebentar e tal, não sei o quê. E aí aquele bordão ficou. Bem-vindo ao show do Pichote, vai! E na hora que ficou, isso aí ficou. E aí, todo lugar que o nego me encontra, eu tô passando na rua, Dodô, vai! Dodô, as crianças. Virou um bordão ali. Eu falei, pô, Michael Jackson mandar um uau! Eu falei, vai, agora já é. Todo lugar, neguinho já sabe que é o Dodô. Já faz, então, até ficou uma marca tão forte assim, registrada, que a gente faz participações com outros grupos, outros gêneros, né? E aí,
tipo assim, eu vou fazer, aí eu entro cantando, né? Tem a voz do vocalista, aí tem a voz. E se eu não colocar o vai, não é a participação do Pichote em nada, né? E as coreografias ainda rolam? Mas aí a gente parou um pouquinho, né? Quem que fazia? A gente fazia esse negócio. Quem que era o coreógrafo? Quem que era o criador? O que acontece? Esse lance da coreografia, que, como a Carol tinha falado, o que acontecia? Você ia pro programa de televisão e a gente era tipo leigo, não sabia nada. A gente falou, gente, tem que fazer um movimento, né, gente? Né? Aí ficou aqueles passinhos que todo grupo de pagode fazia. Aquela viradinha. Então a gente inventava algumas coisas. Eu tenho um vídeo nosso da Xuxa. Nossa, de 1900 e tal também. Primeira vez que a gente foi na Xuxa, e a gente, ensaiamos a noite inteira. No hotel, a gente ensaiou, não vai errar. Aí todo mundo fazia certinho. Tamo lá tamo lá. Mas vocês mesmo criavam, né? Aí eu inventei os passinhos de antiga, aqueles atrás, vai lá e pra cá. E ficou. E a gente fazia isso aí. Todo grupo que ia pra televisão fazia isso aí. Até agora teve um show, esse ano ainda, no começo do ano, encontramos com o Belo. Aí era Pichote, Belo. Nossa. E quem mais? Acho que foi só Pichote e Belo. Pichote e Belo. E aí a gente tocou primeiro que o Belo. E depois a gente ficou, porque o nosso voo também era depois, e a gente ficou no show do Belo. Quero agradecer meus amigos do Pichote, tô por aí, beleza, foi barato. E, enfim, aí ele começou a fazer um bloco de Soweto. Aí eu falei pros moleques, os moleques tinham falado, o que você quer fazer, meu? Para de palhaçar. Eu falei, vamos lá. Aí a gente invadiu o palco e começamos a dançar com ele não aguentou. Aí a gente fez aquele passinho da televisão, que todo grupo fazia isso, não tinha como. Vamos ouvir, a gente tem aqui vocês estão com um EP aí, lançando um EP, isso, né? Que tem um título de Chiclete, que tem a música chamada Adeus. Vamos rodar um trecho do clipe pra dividir com os nossos internautas que acompanham aqui pelo YouTube. Ó lá, ó. Onde foi gravado isso? Vai falando pra gente. No estúdio. Ah, vocês gravaram no... A gente fez assim, tipo, quis fazer as canções com imagem, né? Tá, vamos ouvir um pouquinho. Café, fui tomar o meu banho. Agradeci a Deus por mais um dia estar de pé, mas achei um pouco estranho. Você nunca foi de demorar. Vim pra ver se estava tudo bem. Tá chorando porque diz o que é que você tem. Traição da minha parte eu sei que não rolou. Sou tão apaixonado. Não me lembro se fiz algo que te magoou. Tô ficando preocupado. O Gori tá quase chorando aqui, né? Tá emocionado, tá? Eu tava pensando em algo que eu queria perguntar pro Dodô, que é o seguinte. Na música popular brasileira, em geral, geralmente as pessoas só conseguem entrar no caminho quando fazem um beijamão para aquilo que eu chamo de máfia do Dendê, que é o Caetano e o Gil. E vocês... Lá vem ele, hein? Olha lá. Fizeram a carreira de só vocês... pergunta ácida, meu. Vocês fizeram a carreira de vocês de uma maneira independente. Vocês não são beijamão de ninguém. Ou tem algum cacique no pagode, por aí vai, que tem que se beijar a mão. Não, acho que assim, o respeito que a gente tem até hoje é fundo de quintal. Então, isso que eu queria dizer lá no começo, quando você tinha perguntado sobre isso, assim, depois que a gente escolheu, como o Edgar também falou, da música do nosso pagode romântico, de você escutar de um grupo que é a referência pra todo mundo, que é o fundo de quintal, e chegar pra gente e falar, meninos, vocês são a geração que vão segurar esse negócio pra gente. Então, faz com desse jeito que vocês estão fazendo, com seriedade. Fizemos até na época que o Mário Sérgio estava vivo, fizemos um programa de TV juntos, ao vivo ainda, e tocamos juntos. Então, uma coisa que já tá marcada com a gente. E você ouvir isso de fundo de quintal é a mesma coisa, tipo assim, que nem vai o sertanejo hoje, um Sérgio Reis falar pra você, ou cara, você, sabe? Então tem aquelas pessoas, até o respeito das pessoas de outros gêneros também, pelo Pichote, eu acho que é muito legal você ouvir isso. Então a gente foi independente mesmo, lutando e conseguindo o nosso objetivo aí. Ainda tem muita coisa ainda pra gente. Uma característica, ainda falando de gestão, que sempre quando a gente observava os grupos de pagode, era o tamanho, né? Eram muitas pessoas. Como Negritude, que, nossa senhora, por exemplo, era 8. Eu falo pro Neto, gente... Muitos uniformizados, né, justamente. E aí a gente pensava, cara, como é que eles conseguem administrar a carreira, dividir cachê com tanta gente? A gente tá vendo aqui no clipe que vocês têm uma banda de apoio, que deve viajar com vocês e tal. Mas isso era sustentável naquela época ou era mais por paixão que vocês levavam? Não, então, começou a virar meio que loucura, né? Teve uma época, porque é assim...
tem aquele lance de você ostentar, né, na sua carreira, de repente você tá... Foi isso que também aconteceram algumas coisas. Tipo assim, que tinha pessoas que, ao invés de, tipo, te apoiar, tipo, tá junto com você, mas queria ser mais. Tipo, se eu comprasse uma corrente de prata, com o símbolo do Brasil, o nego vinha com uma do mundo. Tinha essa rivalidade? Não, essas palhaçadinhas acontecia. Ostentação de coisa. Como aí chegou a época do ônibus, né? Ostentação de ônibus. Todo mundo. Você tinha que chegar. Se você chegasse com o Dublodex, você falou. Busão adesivado, né? Vamos com os caras! Era tipo esse negócio, mas bobeira de. O cara que adesivava o busão ficou rico, Então, milionário. não, cara. você fala, mano, olha a cara nossa no bagulho. Ixi, passava outro ônibus e falava, mano, ela tá com fuzil. Entendeu? Era essas palhaçadas. O Vinícius de Moraes cravou a frase que São Paulo é o túmulo do samba, né? Isso causa algum tipo de sensação não é, pra não é. vocês? Isso foi no começo, então, pô, eu nem era dessa época aí. Agora isso daí. Vocês faziam? Então a gente já voltamos, é o Quem 10, estamos de volta. Os zumbis. Já estamos aqui, o túmulo. Os zumbis do samba. Né? Vocês faziam alguma coisa antes de entrar na música? Ou tinha outra Ela outra fazia, carreira? tomava uma madeira. O Thiago não era nem vivo, né? Ela era criança, ia no maternal, ia brincar na Eu pracinha. jogava tazo. Mas vocês chegaram a fazer outra coisa, né? Eu só estudava e trabalhei, né? Antes disso. E escola de samba, sempre fui fascinado, né? No MEC, né? Trabalhei E a carne é de minhoca 2 mesmo? anos e 6 meses, não é nada. Olha Todo só. mundo come pra caramba aquilo. E era, fui funcionário do mês. Boa tarde, seu pedido. Filho. Foi mó barato. Aí, tava tocando a música no rádio. Juro por Deus. Aí a música começou a tocar. Né? Felicidade, brilho de cristal. É o brilho do teu. Tocando. Só que ainda não era conhecido, tava legal. Aí fomos indo. De repente, tô trabalhando, juro. Trabalhando, a música tocando. Eu falei, ó, daqui a pouco o neguinho tá indo embora, hein? Olha lá, ó. Você tava falando ainda, acompanha fritas, né? Acompanha fritas. E era época de cartão. A ficha já tinha acabado, mas era cartão. Aí eu falava pros meus amigos irem lá pra poder pedir, né? Porque antigamente era telefone, carta e fax. Isso aí. Né? Então hoje a internet é lindo, maior felicidade pra todo mundo. Ô, Dodô, você é uma simpatia. Quem faz uma pesquisa no Google, encontra fotos de você sempre sorrindo. As poucas que tem com você com um semblante mais sério são retratos de um momento delicado na tua vida, na luta do teu filho mais velho contra o câncer. Qual que foi a Olha importância aí, chegou esse porra. do laço entre o pai e filho pro enfrentamento dessa doença? E foi, como eu disse pros meninos aqui, aconteceu isso, a gente tava num show, eu recebi a notícia, né? Ele já tava fazendo já ia fazer a biópsia, nós estávamos em BH. E nisso, até o Rafael, meu produtor, tava comigo. E aí ele falou assim, Dodô, na hora que você descer, preciso falar com você. Aí fui fazer o show, tranquilo, normal, show bombado, gente pra caramba, mó barato. E aí foi um momento que ele falou pra mim, aí eu liguei pra mãe do meu filho. E ela falou que ele tava com câncer, ele era o linfoma de Hodgkin. E aí a gente ia começar aquele tratamento. Mas aí até você receber a mensagem, aí eu já liguei pra minha mãe, já falei com os caras, todo mundo preocupado já. Aí eu fui pro hotel, voltei, fiquei trancado sozinho, liguei pra minha mãe. Aí, não, vamos começar, vamos trabalhar e, filho, pega em Deus e você tem muitas coisas pra você fazer. Então você não pode, né, se deixar levar por isso. Então isso aí é um fardo que de repente você tem que levar. Deus é assim. Te dá, mas ele não te dá a cruz maior que você não pode carregar. Então ela falou, calma, a gente vai resolver e vai estar tudo certo. E aí a partir daí fomos indo, os meninos falaram, me perguntaram como é que ia ser. E eu falei, não, vamos continuar trabalhando, tem que continuar, porque assim, aconteceu comigo, mas antes disso, já tinha acontecido um fato que uma pessoa trouxe um cara no camarim e veio falar, Dodô, eu trouxe esse cara, tá passando por um problema assim, assim, assim. Só que eu falei pra ele ir no show do Pichote que seria tudo de bom e ele ia passar. E aquilo lá me deixou feliz pra caramba. Eu falei, caramba, tem uma missão aqui, tem que... Né? Então são 5.000 pessoas, mas tem uma pessoa ali que tá passando aquele momento, eu não posso deixar isso aí. Então tem que... Alegria. Gigivão pra frente, aquele negócio, a galera vir e tentar levar isso aí. Hoje ele tá feliz, amanhã eu não sei como é que vai ser a vida dele, mas hoje, fala, caramba, hoje tirei uma onda, foi legal pra caramba o show dos caras lá. Amanhã eu não sei, era isso que eu tinha que subir e fazer. Boa. Então eu tinha que levar isso aqui comigo e não usava isso como, né,
levar pelo minha dor e tal, querer fazer apologia a isso, nada. Falei, galera, é o seguinte, tô passando por isso, só quero que vocês entendam que é difícil, né? Então, nesse momento, mas ele tá lá firme e forte, ainda tinha o cabelo, né? Que eu sou o Dodô Camaleão, agora eu tô com esse cabelo. Esse aí. Ô Dodô, vamos lá, o que a gente deve saber sobre os próximos passos do Pichote? Como é que tá aí a agenda de show de vocês? Tem esse EP que eu falei que vocês lançaram, né? Com o Chiclete. Então, fora esse clipe também, a gente fez o primeiro, que foi o Ele e Ela, que foi maravilhoso também. Pra gente era uma novidade, né? Foi uma novidade porque a gente não é acostumado a fazer clipe, fazer essas coisas, então bateu mais de 4 milhões. Tem show rolando o Brasil inteiro. E a gente fazendo show pra caramba. E agora vai ter uma novidade, vai ter... talvez a gente faça o nosso DVD de 25 anos ano que vem. Boa. Tudo tranquilo. Legal, queria agradecer aqui a presença do Thiago, do Dodô e do Dudu, aqui da banda Pichote, animando a nossa manhã com este samba romântico aqui no Morning Show. Obrigado, sorte pra vocês, hein? Grande abraço. abraço. Obrigado a bancada aí, toda a família, obrigado aí. É isso aí. Pichote com a gente aqui no Morning, daqui a pouco estaremos de volta agora, 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, Paulinha, a revista americana Time vai anunciar na quarta-feira o vencedor do prêmio A Pessoa do Ano. Mas a gente se antecipou aqui com a nossa hashtag Pessoa do Ano no Morning Show. Eu quero saber o seguinte, tá fazendo sucesso aí no Twitter? Como é que é essa nossa hashtag? Sim, estamos aqui entre os assuntos mais comentados Aê. deste país, né? Boa! E, enfim, estão nomeando diversas pessoas, não é? Por exemplo, Vamos lá. Alexis Texas. Você sabe quem é, Edgar? Como? Alexis Texas. Não sei quem é. É a mulher do gemidão do WhatsApp. É uma das pessoas que escolheram aqui como a pessoa do ano, hashtag pessoa do ano hoje no programa, mas a verdade é que a pessoa mais lembrada aqui, inclusive pela Carol Ercolim e pela grande maioria dos ouvintes, foi a professora Hailey de Abreu, ela que morreu ao tentar ali defender as crianças naquele caso do incêndio. Você se lembra disso, de tocar fogo nas crianças? Sim. Nossa. Exatamente. Então, muita gente está lembrando a Hailey como pessoa do ano, hashtag pessoa do ano. Então, você pode continuar indicando aí, na brincadeira ou a sério, a pessoa do ano, destaque desse ano na nossa hashtag, que hoje tá valendo o prêmio. Valado. E aqui na interação pelo WhatsApp também, nossos ouvintes disseram quem deveria compor, ser escolhido como a pessoa do ano. Vamos conferir as mensagens que chegaram pra gente aqui, ó. Bom dia, pessoal do Morning Show. Um abraço a todos. Eu queria dizer que pra mim a personalidade do ano seria aquela professora que salvou as crianças em Minas, naquela creche. Sim. Eu não sei bem direito o nome dela, mas pra mim ali foi uma heroína, um exemplo de brasileira, um exemplo de pessoa. Bom dia, Morning Show. Aqui é o Anderson de Minas Gerais. E a pessoa do ano, na minha opinião, foi Selena Gomez. Ela esteve por trás da série 13 Reasons Why. Ainda lançou várias músicas e algumas parcerias incríveis, além de ser a pessoa mais seguida do Instagram. Bom dia, galera mais linda do Morning Show. Aqui é o Wellington de São Paulo. Saudade de vocês. Vem com a gente. E, cara, a melhor pessoa do ano, pô, a Paulinha, né, meu? Com as melhores hashtags o ano inteiro, pô. Nada melhor do que a Paulinha, né? Paulinha, você é demais. Vocês todos são demais. Bom dia a todos vocês. Beijo, beijo. Obrigada, eu dedico esse prêmio à minha família. Queria dividir com os meus amigos desse programa. Não vou falar nomes para não me esquecer de ninguém, é uma grande equipe. Obrigada. É muito justo escolher você, Paulinha. A mensagem sobre a Selena foi curiosa, né? Eu pensei que ele ia citar a coisa do transplante, da relação com a melhor amiga. Falou da produção executiva da série. Passou largo. Né? O que importou é que ela tem muitos seguidores no Instagram. Não, ela é uma potência, profissionalmente e pessoalmente. É uma grande amiga. Uma grande amiga. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Engatar a quarta marcha no Morning Show dessa terça-feira. Ô, Carol, a gente falou aqui de personalidade do ano, pessoa do ano e tal. Acho que quem quer ser a pessoa do ano é o Lula, né? Opa. Vamos ao que ele disse ontem no ato lá em Vitória, vai. Ele que tá dando de ombros para a possibilidade de não concorrer, né, o ano que vem, a presidência, não tá ali como um candidato do PT. E apesar, né, da notícia desse relator da Lava Jato lá na segunda instância já ter concluído o voto
e também já tem encaminhado ao revisor, né, o juiz Leandro Paulsen. Bom, a gente sabe que o ex-presidente também começou essa caravana lá no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, vai fazer um tour também por lá, já passou por outros estados. E ontem, e também sabemos do gosto dele de fazer comparações com o mundo futebolístico, né? E ontem ele usou um personagem desse mundo, parafraseando, portanto, Zagallo, dizendo que eles vão ter que me engolir. Diz que não fiquem com essa bobagem de que o Lula não será candidato. Não, vou ser e vou ganhar as eleições, disse ele nesse comício. Foi o primeiro discurso, aliás, depois da divulgação da pesquisa Datafolha. Estava todo pomposo, né, porque a pesquisa foi boa para ele. E aproveitou, inclusive, para ironizar o desempenho do presidente Michel Temer, que aí, por outro lado, não foi tão bem. E falou assim, Temer tem que tomar cuidado porque ele pode terminar o mandato, que já foi um golpe, devendo pro Ibope e pro Datafolha. Essa foi boa, vai. Essa foi boa, né? Porque ele tá mal, né? Teve rejeição de 71%. Aliás, piada que a gente já fez aqui no Morning Show. E aí ele tava todo empolgado ontem falando sobre isso, parafraseando, portanto, o Zagallo. E não só o Zagallo, né, Tonholi? O Mário Covas, antes do Zagallo, em 2000, o Mário Covas foi cercado por professores estaduais na Praça da República, feriram ele pra caramba, e o ex-governador falou, vocês vão ter que me engolir. Uhum. E você, Tonholi, vai engolir o Lula com o quê? Com uma jabazinha, uma farofinha? Deus me livre. Eu tenho amor ao meu corpinho de seminovo em bom estado. Eu acho que não sou eu apenas que não vou engolir. A segunda instância, né, Carol, não vai engoli-lo. E como a gente falou muito cedinho ontem no Morning, a decisão aí do João Gebran Neto, da Lava Jato da segunda instância, foi tomada mais em sigilo. Agora, eu estava até discutindo com a Carol isso hoje cedo. A questão é, a mídia pró-Lula está falando muito, olha, o processo foi célere, mas, de fato, os 27 processos da Lava Jato que chegaram nas mãos da Lava Jato de segunda instância, ou seja, o TRF4, desses 27, só 2 foram céleres. A maioria demorou 353 dias, o do Eduardo Cunha demorou 136 e do Bunlai, o pecuarista amigo do Lula, 120. Por quê? Volto a falar, porque eles são velhinhos. Da questão da idade ali, então, você já comentou isso. Não é persecutório contra o Lula, estão seguindo o Código do Processo Penal à risca. Deixa eu jogar para vocês uma coisa aqui. O partido trabalha com a possibilidade dele conseguir, através aí de recursos e através de decisões do Supremo, seguir até, digamos, o primeiro turno ali da eleição. Diante desse cenário, é o que temos à frente. É o que temos adiante, é o que a burocracia da justiça permite que ele fique entrando com recursos e continue sendo candidato. A campanha vai estar em pleno vapor, né? Que análise vocês fazem disso? E aí? E aí a justiça fala assim, parou, não pode, está enquadrado, não vai. O PT ele está tentando, inclusive, fazer... ele lançou, na verdade, em Curitiba recentemente, um manifesto de vários juristas defendendo a tese deles, né? De que, por mais que o Lula seja condenado em segunda instância, ele vai poder seguir em frente com os planos. Então, eles ratificaram, pegaram vários juristas que entendem isso como uma verdade, lançaram esse livro em Curitiba recentemente, colocando isso como uma defesa já prévia, né? Sim. Porque se isso acontecer lá na frente, falou, tem um monte de jurista que já falou que pode, né? Já antecipando qualquer tipo de decisão. E aparentemente, como o Lula tem reiterado, e dependendo muito do que está acontecendo lá na frente, o Tonholi já comentou isso algumas vezes, ele tem feito um discurso mais crítico às vezes e um pouco mais ponderado, mas na cabeça dele, e também ele não pode passar isso pra frente, nenhum tipo de insegurança, ele vai ser o cara de 2018. Então, essa pesquisa agora, muito se critica essa pesquisa, é uma radiografia agora do momento, é uma fotografia desse momento, não se evidencia também o índice de rejeição, tem todas essas coisas. Mas nessa circunstância que eu coloco, imagina uma pesquisa ali, na altura da boca da eleição. Mas sabe o que vai acontecer? E pode anotar a data de hoje, 5 de dezembro. Então, ouvinte, funciona assim. Você tem sempre em número ímpar 3 desembargadores na segunda instância para desempatar. Uhum. Se
os três decidirem que o Lula mantiverem a sentença do Moro de 9 anos e meio ou aumentarem, os advogados do Lula podem entrar com embargos de declaração, quando a maioria opta por aumentar a pena ou por manter a pena de 9 anos e meio do Moro. Sim. Se tiver apenas a diferença de um voto, juridicamente você entra com outra figura, embargos infringentes, quando tem uma diferença de um voto entre os 3 desembargadores que votam. Se acontecer o caso dos embargos infringentes, vão se juntar as 7ª e 8ª turmas do Tribunal de Justiça, lá do TRF4, e nós teremos 6 desembargadores votando antes que o caso siga ao Supremo. Como você tem que registrar a candidatura até agosto, o que pode acontecer? E eu acho que vai acontecer isso. Vai aparecer a foto do Lula na urna, mas você não vai conseguir votar. Olha só, hein? Caramba, hein, Tonho? Olha, vamos lá, vamos pra frente, vamos girar o assunto, vamos falar aqui do mundo das séries. Paulinha chora, né? Essa trilha já serviu para momentos mais felizes da nossa vida. Olha, a Netflix já anunciou, né, o que será, na verdade, a última temporada de House of Cards. O que tem de novidade aí? Além da que eu falei na abertura, que o Kevin tá fora, né, Paulinha? São as certezas que a gente tem agora. Teremos uma temporada menor, né? Agora serão só 8 episódios. Antes a gente contava com 13 episódios. Realmente o Kevin Spacey não vai aparecer. A dúvida era a seguinte, né, Edgar? Tudo bem, vão tirar ele da série. Mas será que ele chega a aparecer para fazer um grande finale ou não vai ter? Então não vai ter Kevin Spacey. Muito provavelmente vão matar o personagem dele. Como? Tá aí é onde mora também um dos grandes mistérios pra finalizar essa série. Eu voto pra Claire assassinar ele de alguma forma. Olha, a minha previsão pra essa última temporada é a seguinte: ele começa morto e no último episódio a gente vai descobrir quem matou. Já tem caixão fechado e tudo. Se os souberem desenvolver essa história, realmente essa última temporada pode salvar House of Cards, que teve uma temporada muito ruim. A 5ª temporada de House of Cards decepcionou os fãs. Teve ali gente envolvida na produção saindo. Foi bem esquisito. Então vamos ver se essa última vai ser redentora. É claro que a protagonista vai ser a Robin Wright, que é a Claire, que finalmente vai ter o salário mais bem pago da série, né? Ela tentou a equiparação salarial o tempo inteiro, mas enfim, agora vai rolar. Acho que o dela vai ser o maior salário, só com assim, certeza, né? Só morrendo, gente. Pois é. Ela é a vice dele na série agora? Não, ela é a vice-presidente. Você quer um spoiler? Tudo bem, porque já foi pro ar. Mas agora quem tá à frente mesmo é a Claire. O Frank Underwood, ele ocupou um espaço diferente, se interessando por lobby, por uma coisa mais de grana do que de poder, o que vai contra o que ele pregou toda a série, até por isso a decepção dos fãs. Vamos ver como é que vão fazer pra tirar o personagem. Eu acho que pode ser uma boa, pode ter um desfecho muito legal se a gente tiver aí esse grande mistério, porque quem matou Frank Underwood é o novo Quem Matou Odette Reutemann. A gente tá com um podcast no ar. Pra você que quer saber aí mais de séries, é o Direto do Sofá. A gente entrevistou o colunista da Folha de São Paulo, o Tony Góes, que deu 3 dicas de séries que não são muito comentadas e que você deve assistir. Tem produção da HBO, Jardim de Bronze em espanhol. Tem Harlots, que é sobre rameiras, prostitutas, Edgar. E tem também I Love Dick, que é uma produção da Amazon Prime, já disponível para assinatura aqui no Brasil. Então você que quer opções, você que está triste, aguardando House of Cards, vai lá ouvir o Direto do Sofá. Eu, Amanda Garcia e João Guimarães, com dicas e a participação de Tony Góes da Folha de São Paulo. Agora essa ideia da temporada, assim, o Kevin não foi sua? Então tem que dar os direitos. Será? E se acontecer isso que eu tô falando aqui nesse programa? E se for Claire Underwood quem assassinou Frances Underwood? E a gente vai descobrir isso. Mas pode não ser, aí vocês vão falar, foi spoiler. E eu vou dizer pra vocês, foi especulação. Da hora aí, da pena. Agora 11h21, horário de Brasília. Velho. Vamos lá para mais um episódio já do nosso notório quadro. Não convide para a mesma festa. Quais são as estrelas dessa vez, Vini Moura? 2 cantoras, Edgar. 2 cantoras. Pitty. Seriam da Bahia. Ah, tá. Já entregou. Pitty e Cláudia Leite. O que acontece, né? A Cláudia Leite tá lançando uma nova música aí chamada Lacradora.
Ainda não foi divulgado o áudio, tem só um trechinho que você pode botar aí agora pra gente ouvir, Edgar? Vamos ouvir. Trechinho só da música. A íntegra ainda não foi divulgada. Eu sou santa, tá procurando paz, namora pomba branca, não provoca não, e viva a curtição. Tá com. É uma música que ela tá fazendo em parceria com a Maiara e Maraísa. Só que ela já divulgou a letra, né? E em determinado ponto a letra diz o seguinte: copo na mão e as inimigas no chão. Claudinha lacradora dando nas recalcadas. Enquanto a gente brinda, elas tomam pisão. A Pitty colocou no Twitter dela também ontem, e aí veio a coincidência, por isso que o pessoal achou que foi uma indireta da Pitty para a Cláudia Leite. Ela colocou o seguinte: hino feminista que ataca outras mulheres e estimula a competição com esse papo de recalcadas e invejosas. Pra mim não é feminista nem aqui, nem na Rússia. Aí todo mundo interpretou como uma indireta pra Cláudia Leite. Sim. Pô, acabou de lançar a letra da música, que fala em recalcadas e inimigas também. E a Pitty coloca justamente esses dois dois adjetivos no tweet, foi uma indireta pra Cláudia Leite. Depois, né, que a Pitty recebeu aí várias críticas, né, das fãs. Os fãs reagiram, tal. Os fãs reagiram. Ela voltou ao Twitter, apagou o post, negou que as postagens fossem indiretas aí. Segundo ela, não tinha nem conhecimento da música, né? Não tinha conhecimento da música, era só uma reflexão. E agora, né, que ela com relação a essa coisa de colocar a mulher contra a mulher. Exatamente. Você falou. Então ela já apagou, não vai rolar, né? Que ela não sabia realmente aí que a Claudinha tava. Agora, uma coincidência, né? Coincidência. Uma incrível coincidência. E a Pitty que já teve um episódio, a Paulinha tava até me lembrando na redação, com a Anitta, né, no Altas Horas. Uma vez que a Anitta começou a falar do comportamento da mulher na balada, e a Pitty não gostou, e rebateu. E naquela ocasião até Pitty com bastante razão, né? E eu acho que a Anitta deve ter ouvido, né, bastante o que a Pitty falou naquele momento, porque a Anitta mudou, né, o pensamento dela, né, Paulinha? Eu acho que a Pitty não devia ter apagado nada e nem sentir que tá se opondo a Cláudia Leite por ter feito um comentário, porque se ela acha isso, tudo bem, e amanhã a Cláudia Leite pode realmente repensar e colocar uma coisa mais positiva na música dela, porque realmente você gosta de rivalizar, a mulher, a invejosa, a recalcada. É isso, né? É que ela alegou meio complicado. Ela alegou que ela nem conhecia a música, né? Quando ela fez o post. Ela errou o timing, né? Que era um pensamento antigo. Foi relacionado a alguma outra coisa, né? Ela disse que é um pensamento antigo, mas qual é o problema se a música da Cláudia tem a ver também com a música da Cláudia, sim. E qual é o problema? É só um comentário, não quer dizer que tá uma se opondo a outra, assim como ela falou com a Anitta. Eu acho que de repente a Anitta pode até ter repensado e hoje tem uma postura ainda mais legal e mais afirmativa aí pra mulher poder ser o que ela quiser e não ter que rivalizar com as outras, porque realmente você não precisa rivalizar com ninguém pra estar maravilhosa, poderosa, brindando com baldinho de gelo e tudo mais, entendeu? Tudo certo. Eu acho o seguinte, nós temos que aprender a perdoar as pessoas. É o Tonholi. Temos que estimular o perdão, meu. Nós temos que aprender com Mandela, que falou em perdão. Vamos perdoar, pô. Tá ficando cada vez melhor isso. Perdoa o Gilmar Mendes, pô. Tá, certo. Tá bom, vai. Vamos lá, vamos em frente, olha, reta final, última notícia do Morning Show. Carol, vou com você pra gente fechar o programa hoje, falar de um outro togado aqui. Já falamos no Morning Show, né, do Gilmar Mendes no começo do programa. Agora, quem disse essa frase? Aspas, heterossexual está virando minoria no Brasil, não tem mais direito nenhum. Fecha aspas. João Otávio de Noronha é o nome. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, responsável, inclusive, pela Corregedoria Nacional de Justiça, não é qualquer, né? O comentário foi em tom de brincadeira, é verdade, mas foi feito logo depois o ministro afirmar que juiz constitucional não pode ser pautado pelas minorias só. Foi um evento que discutia limites do judiciário, também sobre ativismo judicial. Vamos ouvir e ver o trecho. Hoje, o nosso juiz constitucional não pode ser pautado pelas minorias só. Aliás,
Eu já vi que eu quero meus privilégios, porque o heterossexual agora está virando minoria no Brasil. Não tem mais direito nenhum. Ele é tratado pior que a minoria. Então, eu já quero ver o que nós vamos construir de vantagem. Porque nós só estamos criando isso. Então ele fala em minorias. Essa declaração foi, claro, alvo de críticas de defensores de direitos LGBT. Diz que o judiciário não tem que se pautar por minorias, mas todos os poderes devem prezar pela moral, ética, colocar em pauta grupos que são minorizados. Enfim, gerou uma grande discussão. E aí a gente consegue remontar uma outra reflexão também de um nome do Judiciário Nacional. Algumas semanas, um artigo que foi publicado em 2013, portanto faz bastante tempo, no jornal cearense O Povo, voltou também a circular. Nesse, o jurista Ives Gandra Martins questiona a discriminação sofrida pelos cidadãos que não fazem parte das minorias favorecidas com inúmeros benefícios nos últimos anos. Então ele fala aqui, não sou nem negro, nem homossexual, nem índio, nem assaltante, nem guerrilheiro, nem invasor de terras. Como faço para viver no Brasil nos dias de hoje? Claro, sendo bastante irônico, também foi bastante criticado na época e hoje, porque essa coluna foi republicada. Críticas no sentido de realmente deve ser muito difícil você morar confortavelmente num apartamento de 3 andares na Alameda Jaú, né? Também, por exemplo, já que você não é índio, e os índios, segundo dados do SUS, 55 das mortes por desnutrição ocorrem entre índios, então é provável que esses índios morram porque não querem comer. Enfim, muitas críticas foram em relação a isso, mas mostrando esse pensamento do judiciário, de que a gente está falando muito para minorias, existe um judiciário que é ativista, que está indo muito mais pela consciência do pensamento jurídico e não, na verdade, dessa liberdade, dessa ausência de normas que deveria pautar esse judiciário ativista. Certo. Assim a gente fecha o Morning dessa terça. Vamos aos ganhadores. Quem é que tá aí do nosso cast pra... É o Vocil. Vai, valeu. Quem? E aqui... Quem? Vocil. E aqui no Twitter, Andréia Lima. Tá certo. Muito bem. Parabéns aos ganhadores. Obrigado a todo mundo que participou. E a gente vai fechando mais um Morning. Obrigado pelo prestígio, pela audiência. Amanhã tem mais, hein? A partir das 10 da manhã. Onde? Aqui na Jovem Pan. Tchau. É os punhos de cambraia. Paixão, pai, com amor.